Como é que pode? Uau. Não, tive 2. Foram 2 crianças, Meu Não, mas Deus. Uma eu era o Isaac já esperada. tinha nascido, pô. Não, o Isaac nasceu em 2016, estava no meio do doutorado. Não, 2014. Eu comecei em 12, 14 ele nasceu, mas ele eu planejei, assim. Eu falei assim, agora dá pra ter, né? Aham. Então, no Mas meio, quantos anos de diferença um do outro? 1 ano e 10. Uau! Eu achei que- Forte quando ela, hein? Eu achei que foi só a Esther que tinha Ela é nascido. forte. Não, aí ela nasceu no final. Aí eu consegui 4 meses de licença e tal. Que merda. Quando ele tinha 1 ano, aí eu falei, gente, tem alguma coisa estranha, né? Aham. Tá grávida. Aí eu falei, eu acho que eu tô grávida. E eu tava pra terminar, porque eu ia terminar em 2016, né? Aí eu vi que tava grávida, eu chorei 3 meses. Juro, chorei 3 Sério? meses. 3 meses. Já tá online, hein? Ah, Não, Esther, mas se é você tiver importante. traumatizado daqui na frente do futuro, não tô brincando. Foi. Não, mas é verdade, tadinha. Ela vai Corta, sofrer. corta essa parte. Coitada. Chorei 3 meses Eu mesmo. choro até hoje. Eu choro. Não, hoje em Desde que dia eu a gente descobri- chora por outras questões, Não, né? mas eu choro desde Gente, olha só, peraí. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com todo Vamos mundo. conversar. A gente acabou de sair de uma greve agora do Estado, sobre os professores, está todo mundo alegre, alegria no semblante das pessoas, Você fez né? greve que eu não fiz, não. Tu não fez, não? Não. Tu também é mó fura-greve. A culpa é da Valesca, olha aí. Ninguém teve reajuste aí, ó. Amiga do Cláudio Castro aí, ó. Minha câmera, minhas regras. Nem eu. Entendi. Ô, galera, olha só, vamos voltar aqui pro nosso Você Papo quer Subúrbio. Não Vamos fiz porque iniciar. eu tô fora de sala. Olha só, vamos voltar aqui agora. Ah, tá, tchim-tchim. Opa, Não, mas beleza. ela não deixa. Você É, não não vai deixa, deixar. não. Não vai. Ah, tudo lá. bem, eu também saio um pouco. Acho que eu sou também, mas eu nunca fui diagnosticada. Daqui a pouco você. Depois Ela a gente faz vê. também, se quiser, ela Então, faz bom, aí. a gente vai, ao longo do percurso você vai me falando. Você é ou não é? Você me analisa. Essa aí é uma beleza pra dar um diagnóstico. E até remédio, se quiser, ela dá também. Receita. Tira daqui, Contigo ó. mesmo, Tá ó. ótimo. Então, galera, Apresenta, voltamos Raquel. aqui agora de novo, né? Tentando retomar o Iniciar. assunto para falar hoje, conversar no Papo do Subúrbio com a nossa amiga, historiadora, pesquisadora, mãe, responsável aí pelo coletivo Engenho de Histórias. Eu falo responsável porque eu participo. Ela que bota ordem na casa, tá? Ah. Então, assim, tô falando mulher, de né? dentro, Essa uma mulher visão de sempre dentro. é organizada. Comanda, um grupo, né? Então, então, a a gente- gente Se homens. deixar Rafael, ó, foi. Aí, por mim, tô ferrado. A gente trouxe aqui hoje a Raquel, que é historiadora, trabalha com história do direito, com direito fundiário. Mas melhor do que eu para apresentar ela mesmo, né, Raquel? Manda um Acho papo que aí, sim, querida. É isso, né, gente? É isso. Vamos falou lá. tudo, né, Paulo? Vou o quê? Desde o início? Desde o Vai, início. fala o que você Tu, quiser. Quem sou eu? Daí a gente tava Quem falando és aqui de tu? maternidade. Tudo começou Quem com sou uma eu? grande explosão. Quem é a Raquel? Big Bang. Não, eu sou moradora de Inhaúma, né? Vamos lá. A Óbvio. gente tava falando isso aqui. Eu nunca saí de Exato. Inhaúma, de morar, né, Ó, tem gente? uma história de Mas Inhaúma, andar. depois eu Tem? conto. Depois você conta. Ó, mas Quero fica assim saber. com o dedinho para não Nossa, esquecer. Nossa. Eu moro foi- ali na divisa, né? Na fronteira, porque tem isso, que mora no subúrbio, a gente nunca sabe onde mora exatamente, né? O meu CEP é de Inhaúma, mas o pessoal conhece como Del Castilho. Tá? Tem Localidade. isso, Mas tem também, diferença, tá? Del Castilho e Inhaúma? É tudo só as ruas. Não, depois eu descobri por quê. Porque eu moro no IAPI. E o IAPI de Del Castilho fica metade em Del Castilho, metade é dividido pelo Rio Faria, então fica metade em Inhaúma. Ah, E aí o ok. CEP realmente é Só para quem não Inhaúma. sabe o que é IAPI, Raquel. IAPI é um Instituto de Aposentados Pensionistas. nunca soube IAPI, disso. o quê? Tem Da a- indústria, Da da indústria. Tem a IAPC, que é do comerciário. Então, é um projeto habitacional do governo Vargas, que era para os sindicalizados. Né? Então, na época, o pessoal da indústria comprava ali. Não sei exatamente como. Assim, Teu pai caiu lá. não, como meu pai caiu lá, eu sei. Meu pai foi morar na SEAB, na verdade. Foi um condomínio habitacional que foi construído do lado do IAPI. Que aí é um condomínio habitacional do Estado da década de 70. Aí essa história eu sei como meu pai comprou. Ele acabou comprando de alguém que teve direito. Tipo Minha Casa Minha Vida hoje. Que o povo não pode vender, mas vende, né? Aham. Naquela época, acho que era mais ou menos assim também. Então, ele comprou de alguém que tinha tido direito e aí foi morar lá. Meus pais são nordestinos, já são cearenses. Então, vieram aqui pro Rio muito cedo. Minha mãe veio com 18 anos. E foram morar lá na década de 70, acho que 74, alguma coisa assim. Tinham meus 2 irmãos já. Quando eu nasci, já nasci ali. E Você aí... foi planejada? Não, minha mãe quase morreu também. Que isso? Vamos lá. Duas mães, tá? Duas Já que é pra mães. contar do início, tadinha. Não, tá, só pra não perder. Vamos lá. Na maternidade mistura tudo, né? Quando eu nasci, minha irmã tinha 15 anos, meu irmão tinha 13. E eu nasci em 86, final da ditadura. Minha mãe falou que subia tudo. Né? A carne era um hiperinflação, preço, meio-dia, Década 3 da perdida. tarde era 80 outro também. preço. Então, minha mãe era diarista, costureira. Então, assim, sempre ralou pra caramba. E ela falou que quando descobriu que estava grávida, ela quase pirou também, né? Aquela coisa e tudo,
E aí ela fala isso, não me traumatizou, tá, gente? Ela fala que chegou a pensar em tirar tal. Minha irmã que não deu, meus irmãos não deixaram. Porque assim, ela chegou a ficar num estado realmente... Gente, imagina. Porque ela falou, Raquel, eu ficava pensando, passar tudo de novo, né? Trabalhar, criar filho, e ditadura, aquela coisa toda. Minha irmã, não, mãe, calma, vambora. E aí eu nasci, enfim. E ela brinca que eu sou a filha que mais socorre ela hoje, né? Mais nova, moro perto, aquela coisa toda. Então, quando eu tinha 4 anos, a gente saiu da SEAB, que era um apartamento de 2 quartos, pro IAPI, que era de 3, aí maior, tal. E hoje em dia, eu, historiadora, tal, ser histórico, pensante, né, consciente, eu consigo entender algumas coisas que estão dentro dos bairros que a gente não percebe. A gente meio que sofreu um preconceito, porque a gente saiu de um condomínio que era menor, considerado de pessoas favelizadas, né? Para um que era assim, 2 ruas depois, tá? Tá no mesma localidade, que era maior, que era do IAPI. Então, hoje eu consigo entender que as pessoas tinham esse preconceito por conta do tipo de condomínio habitacional. Que coisa louca, né? Assim como há um preconceito em quem mora do lado de Del Castilho, que se acha mais superior, Do lado do shopping. Pilares. do lado Nova América. Pilares também, né? Tem essa coisa Isso, também né? tem. A Olaria também, né? Tem. Acho que onde é dividido a normalmente, história sempre do esses subúrbio, bairros ela sempre divididos tem são essa- assim. E aí o pessoal Aí, né? achava que de lado de lá, até hoje, o pessoal fala que o lado de lá de Del Castilho é melhor do que o lado que eu moro. Fih, hoje em dia acontecem outras coisas, né, que eu não vou falar Até não, a Urca, porque... sabia? Até a Urca. Também Ali- A isso. Urca é um preconceito Não, muito exato. grande, não é verdade? Você Eu sabia? imagino o preconceito Não, que não, deve no sofrer final o pessoal da que Urca. mora Eu sabia que o pessoal da Urca que mora ali no Logo pegar os início é a ônibus. parte mais pobre da Urca. Eu vejo. Lá essa- pra dentro é mais Mais nobre. valorizado. O Roberto Eu vejo essa Carlos mora aqui, lá pobreza. dentro. Lá dentro, ali perto da igrejinha, ali perto da... Que ele vai na missa sempre, que o pessoal fala. Não, eu não, mas imagino o preconceito que o pessoal da Urca sofre, deve ser uma coisa traumática. É bom lembrar, vale ressaltar também que o pessoal também sofre Pessoal preconceito da Zona do Sul. Botafogo ali também, aquela rua de Mas pastel. vai, fala, Raquel, Vamos a lá, gente vamos seguindo, interrompeu. né? é. Seguindo. Aí eu fui morar ali com 4 anos. Então, assim, cresci ali, Del Castilho, minha vida. Estudava na escola municipal, onde até meus filhos estão hoje, na mesma rua. Tal, Que não sei o quê. bacana, eu não sabia que você estudava. É uma escola muito bacana. Então, assim, a diretora atual, ela me deu aula. Caraca. Né? Muito Que legal, isso. legal. Então, Você lá até vive hoje. lá até hoje. tudo. Vivo, ela Que me legal. botou lá como mãe, representante de tudo. Tem aquela Ainda é coisa toda. representante ainda, mãe? Ainda tem, é. Ih, gente, eu só me meto em furada. Mas, enfim, aí... Eu nunca tive, assim, essa consciência muito suburbana, porque eu vivi minha vida no subúrbio, né? Minha mãe trabalhava na Zona Sul, então, de volta e meia, minha mãe levava junto. Tinha isso de ir pra casa da patroa. Eu lembro até hoje de uma casa que... Parente da família Vargas, né? Parente de Getúlio Vargas. Então, era assim, eram 2 apartamentos por andar lá no Flamengo. Mas eles me deixavam, sabe? Aquela coisa de passear bastante, eu adorava ir... Deixar você na sala. Deixava, eu ia lá ver a vista O aterro. toda. Até hoje tem uma certa amizade, né? Mas, enfim, mas nunca tive essa consciência, essa questão de preconceito de você ser suburbana, não. Até porque eu sempre estudei no subúrbio, aí estudei nesse colégio, depois eu fui para Pedro II de São Cristóvão, então ainda estava... Estamos juntas, será? Perdão, não sei. Eu saí de lá em 2004. Eu sei de lá. Sei lá, não vou me Tá. falar dele, não. Como eu já tinha falado de idade aqui, eu já falei. Vai. Então, assim, estava em São Cristóvão, que é uma também, né? É um subúrbio Sim, também. sim. As Subúrbio relações, histórico, os né? locais, E muito legal estudar no Pedro II, você deve ter visto isso por conta da diversidade também, né? Que tinha gente do Rio de Janeiro inteiro. Exatamente. Até gente mais rica tem essa questão mais de vivência. Então, eu nunca sofri muito isso. Você nem percebia, né, que existia isso. Nunca essa diferenciação. Fui fazer faculdade, fui para Gama Filho em Piedade. Também um local de muita diversidade, mesmo do pessoal de cursos mais caros, por conta do trem, vem a gente da Baixada, gente da Zona Oeste, gente de todo lugar. Aí, quando eu fui fazer mestrado, eu comecei a sentir curioso, né? Porque eu fui para uma universidade pública, que eu fui para a UF. Mas aí eu comecei... Niterói. Não era nem muito preconceito, mas assim, era uma elitização, talvez, do conhecimento. Sim. Que nesses outros lugares eu nunca tinha Mas percebido. isso no doutorado? No mestrado. Eu fiz mestrado e doutorado Na lá na escola, UF. não. Na faculdade? Não. Curioso, né? É. Não, meus professores davam aula na Unirio, a maioria. Mas tinha alguns professores que moravam no subúrbio, tinham passado, né? O Joaquim Justino dos Santos. Sim. Não chegou a me dar aula diretamente, mas deu aula na Gama Filho. Então, assim, eu nunca senti isso lá.
sabe? Essa questão de... Acho que porque as pessoas, os amigos todos eram suburbanos, né? Sim. Então, eu nunca tive isso. E aí, quando eu fui pro mestrado, que eu comecei a perceber a questão da elitização do conhecimento, não era nem tanto do relacionamento. Mas você sentia que eles não queriam passar o conhecimento, assim? Não, eu ficar senti... entre- Por exemplo, entrei pra... Né, a primeira aula que eu fui ter as primeiras aulas assim, fui fazer um curso no mestrado, né? São 4 disciplinas que a gente faz, que foi, Tá gente. fazendo merda. Quase que derruba a câmera. Pô, vocês também. Bota mais pra Me dão cá. uma moral, né, cara? Pô. Nada aqui passa, né? Nada aqui passa Já desapercebido. reparei, já reparei. A menina tava sofrendo preconceito na UF e você preocupada com a minha água, cara. Pô, coisa horrível. Eu não tinha reparado que você tá de frente, né? Já viu o segundo. Mas fala dos preconceitos. Então, aí eu fui ter aula e interessante. tal. Até comer jujuba. E pô. aí- Come, Rafael. Come jujuba. Comer laranja que é melhor. É, mãe. É do mesmo sabor, Rafael. Não tem essa, não. Aí, conclusão. A maioria do pessoal do mestrado já o tinha conhecimento, saído da eles não- UF. Eles ficavam entre eles, o conhecimento, Isso. essa elitização. assim. Eu sofri um preconceito porque eu vim de uma universidade particular. É, o problema é esse. Ah, Já vem disso. sim. Mas Eu vamos já lá, fiz. particular do Particular. subúrbio, que você viesse da PUC. Não, eu acho que não é. Acho Entendeu? que Da é. Gávea. Sim, É. teve É, isso. bem lembrado, Rafael. Teve Bem isso. lembrado. Era um pré-conceito que você veio de uma universidade particular. Não vim de uma universidade pública E não já. te levava- Como não está Olha no que coisa de mestrado, né? doido. E não, É, e não te é, levavam a como sério, chama? né? Vou que te você falar não uma frase sabe. que eu ouvi. Fale, E aí, segundo, mas assim, eu fiz a faculdade particular, mas eu fui aluna do ProUni. Eu fui do primeiro ciclo do ProUni. Então, eu fiz curso de história todo, com bolsa, né, 100%. Mas, enfim. Aí eu entrei lá, a menina foi perguntar, você veio de onde? Porque, pô, se você for fazer mestrado, ou você é de uma UFRJ, ou de uma UF, não é possível que você tenha vindo, né? Aí eu falei, eu vim da Gama Filho. Aí ela falou assim, Gama Filho? Gama Filho, volta e meia, surgem uns gêniozinhos assim. Aí eu falei, gente, eu virei gênio. E era eu vi- historiadora? Todo mundo história. Meu Deus. A gente ia fazer uma disciplina do mestrado. Estudo humanas, né? Nada de humano nisso, né? Aham. Aí eu falei, caramba, então assim, uma pessoa que veio de uma universidade particular nunca chegaria ali. Não teria possibilidade, né? A concepção Aí eu dela. já comecei com isso. E realmente, assim, isso é uma coisa que a gente vê. Eu dou aula hoje numa universidade particular, né, na Cândido Mendes. E os meus alunos são trabalhadores. São pessoas que trabalham mesmo, né? Pagam ali aquele sacrifício. Não é gente rica que está ali, né, com dinheiro sobrando. E eu fiquei falando, gente, peraí. Então, na universidade pública não pode vir uma pessoa de uma particular sem dinheiro, né? Porque eu não era uma rica. A E aí, pública não é mais para o pobre, é para o quê? Mas é né? isso. Hoje em dia a gente vê isso. Que a universidade pública, né? Obviamente que a gente tem uma série de políticas públicas de Exato. inclusão hoje, né? Que a gente vê que faz efeito, mas ela é destinada para quem tem dinheiro que vai passar num curso pré-vestibular. Até porque é o dia inteiro, né? Para trabalhar é difícil. Sim, Mas os Quando horários. eu fiz no mestrado também, tinha um menino, né? Que é o Vini, né? Alô, Vini. Vinícius. E aí ele veio da Uni Gran Rio. E ele era o melhor aluno do mestrado. Mas rolava preconceito com ele? Você sentia, não? Então, eu achava assim que ele era bem mais tímido, entendeu? Que os outros. Os outros eram mais. Ele né? não se sentia talvez tão incluído. Tão incluído. Acho que quando começou o mestrado, né? Ele era mais tímido, os outros não. Toda a UFRJ. Tem um eu pouco vim da disso. UERJ, ele não, eu vim da Uni. Essa é uma grande ele é palhaçada tão que eu acho, grandioso né? que ele, tipo assim, hoje eu te digo, ele era o melhor aluno do mestrado, era ele tinha uma Tá capacidade vendo? de pensamento assim, ó, muito rápido. E essas vagas lá da UF, como é que são? É o processo de seleção? Eu fiz o processo normal, a UF tem... É uma prova, né? Tem algumas diferenças, né, nas universidades. Desculpa, gente, que eu peguei essas gripe doida, tô rouca tem 2 Não semanas. tem problema, não. Tosse pra lá. Pra passar pra ela, o perdigoto. Fiz uma prova escrita, né, entreguei um projeto, primeiro que o projeto é aceito ou não, você faz a prova escrita, lá não tinha entrevistas, que ainda não tem, que é uma coisa boa, porque a pessoa é analisada pelo trabalho dela e pela prova, né, porque tem isso, a gente sabe que tem algumas entrevistas que podem ser, o pessoal fala, né, enfim. Porque o seu mestrado foi acadêmico, né? E aí não tive entrevista. A UF não tem entrevista na parte de história, né? A gente faz o projeto, é analisado, tem uma nota, faz a prova escrita e faz uma prova de línguas estrangeiras também, né? E eu fiquei em 3º lugar. Olha. Eu não esperava. Da Gama, hein? Da Gama! Pô, Piedade! Esses gêniozinhos da Gama, às vezes surgem. Chupa! Chupa essa manga!
Fiquei em Sopa de uma terceiro. filha. E eu não esperava, eu queria passar. Na época que eu fiz, eu falei, gente, eu quero passar. Eu achava isso, né? Obrigada. Pensei, por quê? Porque eu não passei no vestibular na época, né? Você Eu não- até pulei isso, tá vendo? Eu vou e volto. É. A Gama Filho, eu fui da primeira. Eu achei que eu nem fosse fazer faculdade. Porque assim, eu era adolescente mesmo, tava no Pedro II, eu era meio lelé. Adolescente tem muita, né? Defina Meio esse meio lelé. lelé aí, por favor. Meio Meio boba. Olha, o Pedro II tinha aulas, como se fosse um pré-vestibular também. Aham. Só que eu achava que... Olha só que doideira. Eu queria fazer história, eu falei assim, vou ter aula de exatas. Por quê? Tem toda vez aula Nossa! escolar. Tem tudo a ver sim, Rafael. Tudo Tem a ver. tudo a ver sim. Eu vou ter aula de Porque eu achava exatas. assim, humanas eu já domino. Vou ter aula de exatas pra Eu tirar vou uma prova arrebentar. legal no vestibular. É uma anta essa menina, Não, né? tem uma base de raciocínio. Eu não passei. Quando foi para as específicas, cadê? Né? A Raquel tomou, né? Aí, na prova do ProUni, não. O ProUni ia pelo Enem. Agora é o ENAD, né? ENAD não, Enem também ainda. Enem. É. E aí eu fiz o Enem, na época o Enem não valia nada. O Enem era só para avaliar, né, as escolas. Eu fiz o começando, Enem e na época eu lembro que minha irmã falou assim, lê bastante, muita revista, atualidade, porque a redação... Vale muito ponto. E eu lia, minha irmã fez isso de legal. Minha irmã na época estava fazendo doutorado aqui no Rio. E aí ela comprava muita revista e tal, eu lia muito. E eu lembro até hoje que a redação do Enem foi falando sobre censura na imprensa. Porque o Lula, na época, tinha entrado e tinham falado que ele bebia. Né? E eu agora estou na Teresa. Ele Vamos falar. bebe, gente? Tinham falado Cachaceiro. isso. Que era cachaceiro. E tinha surgido uma história na época que ele meio que ficou puto com a imprensa e ia censurar. Então o tema foi censura na imprensa. E eu tinha lido essas coisas todas. Aí eu fiz uma redação, tirei 9 na redação. Arrebentou. Aproveitou o momento. Aproveitei, falei, vou botar esse troço, fiz uma redação, e aí entrei. E aí consegui bolsa na que Gama. legal. Então eu entrei assim, né? Graças a Deus, essa doida não sabe, né? Decidir por aqui, mas eu vou dar oportunidade pra doida ali. Aí eu abracei e fui. Então foi assim. Aí chegando lá, fui fazer o projeto, né? Fiz com a professora Márcia Mota, fui super solista. Na época, eu tinha feito uma monografia sobre Inhaúma. Aí voltando. Por quê? Porque na faculdade eu queria entender o lugar que eu morava. Né? Você tem que fazer um trabalho, uma monografia. E não tinha nada sobre Inhaúma. Aí eu cheguei pro professor Marco Sanches, que até hoje tem contato, foi meu supervisor no pós-doc. Falei, professor, tem fonte sobre Inhaúma? Ele tem. Inhaúma era agrícola, fazenda, tem o trabalho do Justino. Fui seguindo nisso e consegui fazer uma monografia ali. Mapeei já alguns proprietários ali da antiga freguesia rural de Inhaúma, que era uma jurisdição administrativa. E aí fiz essa monografia. E para fazer o mestrado eu fui atrás dele. Só que ele falou assim, na Unirio, ele é da Unirio. Ele, na Unirio não tem área para você. Tenta na UF, que a UF tem a professora Márcia Mota, ela trabalha com isso, né? Com conflito fundiário, questão fundiária. E aquela visão de professor, né? E aí eu fui lá, marquei de conversar com a Márcia, ela viu minha monografia, eu lembro até que ela falou assim na época, ela, isso aqui foi um trabalho de faculdade, graduação? Eu falei, foi, ela achei que fosse de lato sensu. Ficou uma monografia bem extensa, feita. legal. Mas eu, menina, né? Eu falei, meu Deus, eu vim pra esse Quantos mundo. anos você tinha, Raquel? Eu tive uns 22. Nova Peraí, ainda. gente, nem sei, já tô perdido. 2009 Nossa, isso. 22 já. 22. 2009. Terminou Já a graduação, comprou, isso aí mesmo. Deve ter Entrei entrado em com 17, 2008, 18. Entrei com 18, 22 para 23. E aí ela falou assim, aí na época ela falou, Raquel, eu vou estar eu devo estar nas bancas. Não, acho que ela nem estava, mas ela falou assim, faz o seguinte, você faz um projeto, né? E aí ela só me falou mais ou menos como era fazer um projeto. Porque ela falou assim, eu não posso te ajudar porque eu provavelmente vou estar em alguma banca, então isso é antiético. Mas você faz um projeto, você passando, eu te oriento. Falei, beleza. Aí eu fiquei, né, que nem uma doida. Na época eu estava trabalhando no arquivo do Estado do Rio, do TJ. Ganhava um pouquinho, mas estava lá, mexendo documentos e tal. Eu falei, gente, eu não vou conseguir estudar trabalhando. Aí eu cheguei, o meu marido, na época, também só era namorado. Mas já estavam juntos. Já estávamos juntos. Estamos juntos há 18 anos. Caraca, É, tá uma velho. caminhada. Tô velha. 18? Desde comecei a namorar com 18. Também foi aluno do Pedro II. Só ele sabe eu como, tá? Acho legal Desde isso. Pedro II, Pedro cara. II, ele estudou Mas lá vocês se também. conheceram Pedro II? Não sabia Foi, dessa ele história, saiu não. um ano antes, não? Caraca, ele saiu um ano depois. antes. Ih, tem Aqui essa é outra bom que a história. gente nunca fecha um assunto, né? Vai abrindo, já vai explicar. foi. Vai lá, vai. Tem uma história. Mas termina esse mestrado, Depois pelo eu menos. volto, depois eu volto. Antes do Aí doutorado, a depois gente eu vou falar de filho, eu falo. Chega dos filhos. Vamos terminar essa parte da pesquisa. Aí, Aí vem o primeiro enfim, barco. falei, chamei ele e minha mãe. Falei, olha, eu preciso sair de trabalho. Eu ganhava, na época, R$700, né? 600. Nem sei se era um salário mínimo, era muito pouco, assim.
Pessoal Aí que ele é rico falou é uma- assim, é bom, né? É pouco, É, né? mas Seiscentos 600 é muito pouco. Pô, se pensar que o salário hoje é o dobro, né, gente? é. Eu fico pensando, eu ganhava 600, menos 600 reais, né? Achava que era dinheiro pra A gente faz caramba. muita coisa aqui hoje, hein? Opa! Tava recusando isso aí. Aí ele falou, não, sai, qualquer coisa, ele trabalhava, ele falou, qualquer coisa, né, a gente chega junto, e minha mãe também falou, não, sai e estuda. Aí eu fiquei 3 meses, aí sim eu meti a cara. Peguei a bibliografia ali, tudo, catei, fiz o projeto, mandei, achei assim. Eu lembro até hoje também disso, fui fazer a prova e eu fiz meio que uns resumos, tal. Eu lembro de toda a conversa que eu tinha tido com a Márcia, então eu peguei todas as dicas. Você faz o resumo dos textos, você faz o seu projeto e manda. E dali eu não falei mais com ela. Ela nem te indicou uma biografia? Não, ou porque já tinha... o processo seletivo tem, Ah, tá. né? Então, ela não indicou nada, não. Ela só realmente... Naquela reunião que eu tive com ela antes de me inscrever, ela me falou como fazia um projeto, me deu as dicas ali. E dica de estudar mesmo. Eu peguei aquilo e segui. Fiquei 3 meses estudando mesmo. Aí montei o projeto foi aprovado. Falei, foi aprovado. Beleza, primeira etapa foi. Eu lembro que foi ali que eu comecei a usar óculos, né? O astigmatismo bateu ali, porque eu ficava no computador direto, estudando. Aquele computador antigo. Como é que é astigmatismo? Faz o quê? A luz incomoda, a luz. Eu enxergo bem de longe, Eu ainda achava que enxergo de astigmatismo era perto. Cara, de pular. de eu tenho perto, não é astigmatismo. luz. Astigmatismo, É de pular. pra mim, quando eu tô lendo, Desfoca. desfoca nas laterais, assim. Quando eu tô É. lendo a página, pelo menos eu descobri... Assim, eu lia, aí eu terminava uma página aqui, quando eu ia chegar na linha de baixo, às vezes Cadê? eu pulava 2, errava 3. isso Dá uma eu desfocada. faço também, é isso. Tu faz também? É. Ônibus Ônibus você consegue pegar? Eita! Tu usa óculos, mas nunca tá de óculos, pô. Ah, cara, eu uso só pra perto, mas nem pra perto eu uso, porque eu esqueço. Eu não sou fui PDH, ônibus, vem aquele difícil. letreiro luminoso, vinha meio desfocado. Ah, não vem não, tudo tá focado. Agora tá... É a luz que incomoda, longe tá sol. bom. É, o sol. É o sol e tal. Aí estudei, fui fazer a prova. Fui lá pra UF e tal. Aí eu fui com os meus resuminhos, né? Peguei um caderno, fiz um caderno de resumo dos textos e tal. Cheguei lá, tinha pessoas com vários livros do lado. Falei, gente, eu não vou passar aqui, porque eu não trouxe livro. Eu não, enfim, mas fiz a prova. Foi uma das últimas a sair. Aí eu fui pegar o metrô, isso é uma coisa muito doida. Fui pegar o metrô e eu tava assim, arrasada. Isso na Carioca, peguei a barca, cheguei, fui pegar o metrô na Carioca. Aí eu fui comprar uma Coca-Cola e eu tava na fila para comprar o bilhete também. Peguei a lata, tô atrás na fila e fui abrir. Quando eu abri a lata, voou Coca-Cola, molhou uma mulher na minha frente, tudo de ruim aconteceu naquele dia. A mulher ficou puta, eu pedi desculpa, eu tinha guardanapo, tava Eu não quente. tô no bom dia, Tô a senhora quase me chorando, perdoa. sabe, de uma prova. Fui pra casa. Aí eu cheguei em casa, a minha mãe não tinha. Caiu na rua, o portão Caiu. abriu. Faltou luz no Enfiou o pé no prédio. Eu bueiro. já cheguei em casa, primeiro, que você fica 4 horas fazendo uma prova. Já é uma coisa de maluco, né? Você já sai da... Molhei a mulher no metrô, quase apanhei. Aí cheguei em casa, e aí minha mãe tinha deixado, assim, quando você nasce, faz a marquinha do pé, né? Minha mãe tinha achado isso meu e deixou em cima. Eu cheguei em casa, quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar. Aí ali eu desabei. Eu falei, não vou passar. Tudo de ruim aconteceu hoje e tal. E eu tenho um pouco isso, eu sou muito crítica comigo. Então eu acho que tudo que eu escrevo é uma merda. Não é bom. Poxa. E eu falei assim, não vou passar. Não vou passar. Aí um mês depois eu passei em terceiro. Peguei a bolsa, né? Que, pô, aí sim. Que era maior do que os R$700. Era maior. Tá rica. Agora O foi. que eu fiz com Pagar bolsa? pra todo mundo. Viajou pra Paris. É o primeiro dinheiro da bolsa. Não, primeiro dia eu nem lembro. Mas o que eu fiz? Casou. Casei. Casou, recebeu a bolsa, cara. Casei. Era melhor não ter passado. Por quê? Por Respira quê? fundo agora. Agora eu caso. Agora que ela estava estabilizada com a bolsa de mestrado. Agora sim, agora eu Aí tô ela muito mais casou logo. Tanto financeira tá como vendo? Eu emocionalmente. acho que na Eu sou verdade foi um madura. golpe do Carlos, que ele viu esse dinheiro todo na Agora bolsa e falou assim, descasa. ó, vamos casar. Não, não casei assim que eu passei, né? Demorou um ano, assim. Aí a gente marcou o casamento e tal. Casei em Marcou? 2000. Não, eu já estava casado. Quando ela recebeu a bolsa, eu estava casado. Já, agora Ali já. marcou o Dinheiro, casamento, eu agora estava de casa. casada, já tinha feito a Marcou. Ser casa. Marcou humano. mesmo, marcou. Não, eu marquei, não. Ele Marcou mesmo, marca... tá? Não, marcamos a data, não. Foi depois. Foi Não, Foi a mãe dela já fez processo, aquele tô bolo zoando. salgado com ervilha na ponta, milho, É sabe qual é? agora que eu caso. Recheado que eu... com Cheio da grana. ovo cozido por Tô cima. rica. Agora podemos. Não, brincando, mas assim, um ano depois eu acabei casando, né? E aquela coisa de maluco. Mano, você não tem filho, Cara, você então não tu tem casou medo. no meio do mestrado. No meio do mestrado. E teve 2 filhos no meio do doutorado. Doutorado é que coisa de maluco, beleza, né? hein? Pô, eu não sabia Gente, ela dessas enfrenta coisas. qualquer coisa É, o no que processo. vier. Depois o pessoal me falava isso, eu não entendia. Tinha uma menina lá, a Marina Machado, ela falava, olha, se o seu casamento resistir a mestrado e doutorado, pode Vai. levar. Tá bom, aí eu fui, ainda tive filho É no que aí meio. é amor mesmo, né? É, aí é se amor, ele me resistir. ama.
Que é uma coisa de As doido. coisas. É ele mesmo. Caraca, cara, a Raquel tem umas coisas surpreendentes. Não, mas é bacana te ouvir falar. Fofoca da vida da Mas o que é? E aí? Eu acho bacana, tipo, falando que eu tava refletindo sobre algumas coisas que eu acho que tem até a ver aqui entre educadores a gente discutir. A primeira, como a gente ainda tem um ensino superior, né? Na verdade, como a gente ainda tem educação como elemento de, não de inclusão, né? Num país Sim. terceiro mundo, que nem o Brasil, mas como elemento de segregação, muitas vezes, né? Porque assim, eu lembro muito disso, porque eu novo fazia fonoaudiólogo na UERJ, minha mãe levava, e eu achava que aquilo ali era um espaço privado. Que você tinha que passar pelas seguranças, que tinha que entrar, só podia entrar de carro quem, né, quem quem estivesse lá autorizado, dentro. quem tem. E eu lembro que, época de fazer pré-vestibular, eu falava assim, não vou passar para a UERJ, porque ele só passa quem tem grana, cheio de carro novo na UERJ. Isso. Então tinha essa concepção, né? E olha que meu pai e minha mãe fizeram faculdade, então não era um mundo tão Distante você. Mas eu fico pensando nisso dentro da própria Gama Filho, né? Como era. A Gama Filho era uma faculdade excepcional. O curso de história, a área de humanos da Era Gama Filho era muito melhores. boa. A Gama Filho tinha uma biblioteca gigantesca. Mas deixa Eu eu lembro de falar, estudar que lá e as legal. pessoas. Ainda mais Pensando em até que eu Brasil, fundou. você já pensou, assim, no Brasil todo mundo dá muito valor também ao ensino superior? Sim, é Porque, verdade. Assim, às vezes você precisa também dar valor ao curso técnico também, né? Mas eu acho que Porque o hoje você não tem um nível superior. Valesca, mas tem uma relação muito clara com a nossa base escravista, da ideia do trabalho braçal e do trabalho intelectual. Do acesso à universidade Pra te pública, falar a né? verdade, eu não vejo tanta diferença assim, porque tem gente que tem vários tipos de inteligência, né? Você vê... Mas aí a gente está falando de um mundo mais aberto, né? A gente está falando assim da pessoa Porque que não tem condição e que o olhar dela para a faculdade tinha esse olhar pública. também de que se você não tem ensino superior, aquele olhar assim de... Eu também tinha isso antigamente. Eu tinha vários olhares antigamente que hoje a gente modifica muito, né? Com o passar. E até a questão da maturidade, né? Eu dando aula. A gente não sabe nem quando que a gente teve esse clique, mudou. Não, Eu mas realmente o não problema, sei como tive mas a esse clique. sociedade Se são ainda políticas de exige Estado. o diploma. sei. Esse que Exige. é o fato, né? Não, eu Ainda dou exige. aula hoje num curso de Direito. Dou aula de História para o pessoal de Direito. Metodologia da pesquisa também. Tem muita gente que vem de segunda graduação. E essas pessoas que estão fazendo a segunda graduação, ou vêm de um tecnólogo, mas que vêm de uma outra profissão, eles aproveitam muito melhor o curso Eu vim de superior. uma outra. A minha Também primeira fez outra? fonoaudióloga, a segunda é história. Ah. Eu não aproveitei. Igualzinho ali. Ideia de Gente. saúde e... Não, mas as pessoas realmente aproveitam mais, acho que a maturidade. É verdade. Tem uma coisa que é a maturidade da vida que não é equiparada a essa maturidade intelectual. Eu percebi isso fazendo mestrado e doutorado. Porque, assim, eu tava casando, tá aquela coisa, mas eu achava que... Pô, a gente, quando estudou na faculdade, né, os professores, a gente falava que tinham feito mestrado em 5 anos, eles entraram numa universidade pública para dar aula, nem tinham mestrado, estavam fazendo mestrado. Hoje em dia, o que tem de doutor hoje já formado e não consegue emprego. Então, a gente já está numa situação hoje que a gente está com um mercado até bem desenvolvido, mas não tem vaga para esses caras darem aula em universidade. E aí, quando eu fui para lá, eu falava assim, pô, eu tô aqui com 23 anos, sei lá, fazendo um mestrado, eu não sou nada, porque o cara fez um mestrado com 40, então... Mas aí você para pensar, ele teve uma vivência, uma prática de sala de aula que acompanhou a maturidade intelectual de produção dele. Na hora que ele pega o conhecimento aqui, ele já tem uma vivência que ele consegue chegar, né? E a uma prática é conclusão muito importante, né? Aham, A sala de exato. aula te dá muita... A gente aprende muito dando aula. Eu não tinha isso. Eu entrei no mestrado, eu não tinha prática de sala de aula. E aí, eu lembro que... Enfim, mais um detalhe, né? Eu fui... qual é o seu objeto de pesquisa? Eu vou estudar em Aoma. Você mora lá, né? Moro. Porque esse pessoal... Você não entende esse pessoal que quer estudar onde mora. Ai, Quem disse gente. isso? Quem disse? Um cara, Não, uma mulher. algumas pessoas... Assim, eu ouvi isso de alguns alunos e eu ouvi E isso de um você professor. você ouvia e você debatia ou não? Eu ficava meio sem preguiça, ação. né? Eu falei, mas, gente, eu pensava assim, eu não posso fazer uma história regional? Na época eu não tinha essa consciência que era história suburbana. Para mim era história rural, porque eu estava estudando no século XIX, início do XX, eram freguesias rurais, então era o Rio de Janeiro rural, né? As fazendas. E eu falei, porra, mas eu não posso fazer. As fazendas hoje estão aonde?
Sei lá. descendentes Ah, deles. não. Tu tá interessado? Tu é casado? Quer né? saber? Para com ele. Eu Não, te, eu queria saber o que aconteceu, gente. eu te digo um Continuam negócio. ricos? Não, porque assim, Ou o pessoal tem ficaram pobres? patrimônio. Só que aí, no Brasil, abre um parêntese, né? No Brasil, desde a lei portuguesa, Tô aqui igual você, ó. a lei de sucessões de hereditariedade ela é partilha igualitária. Então, naquela época, os fazendeiros tinham 10 filhos. Quando o cara Dava pra morre, cada um. tem que dividir a propriedade para os 10. Isso aí vai se acabando ao longo do tempo, né? Se esse cara não faz, se os filhos não fazem essa propriedade aumentar, ele não reina, não trabalha, isso acaba. Então, eu acredito que isso tenha se fragmentado aí ao longo do tempo. Eu ainda não fui procurada por nenhum filho de proprietário, propriamente dito, para me falar assim, você falou do meu pai, do meu trisavô. Já fui procurada por uma moça, depois eu conto a história. Mas não era gente rica, era gente, mulher pobre, livre da época, que ela encontrou na minha pesquisa, assim, ela foi Então pesquisar. não quer dizer que você sofreu dois preconceitos. Ter vindo numa Particular. particular e tá estudando o local que você mora, né? Aí eu falei, eu não Mas posso. mandaram Vai ter assim tudo? mesmo? Tu vai estudar isso? Falaram, foi em sala de aula isso, um professor, não vou falar quem é não. Vou falar foi não. professor. Conta o milagre. Só que foi homem. pô, fala. Conta o milagre, não conta o santo. Aí Tá bom. ele brincou, ele falou, esse pessoal que adora estudar onde mora. Óbvio. Claro, porque eu não vou estudar independência do Brasil, todo mundo já faz, É o sabe? que me interessa, né? E eu tinha isso um pouco na minha cabeça, sabia? Eu pensava assim, eu nunca vou ser uma historiadora que vou, tipo, esses que a gente estuda, né? Os grandes nomes que a gente estuda, porque eu não ia estudar um fenômeno grande, eu queria estudar ali, eu Exato. queria saber o local realmente. Subúrbio do Rio de Janeiro. E aí fiz. Aí no doutorado, né? Aí por que eu emendei? Na época, a própria Márcia, ela falou assim, Raquel, você não está trabalhando ainda, você não tem filho, e a gente é mulher, e mulher com filho é mais complicado que homem com filho, né? Realmente é. Verdade. Criança, né? Tem nem Questão como até comparar. biológica. Aí ela falou, por que você não tenta emendar? Eu falei, Márcia, eu nem terminei o mestrado, eu ainda ia defender. Ela, não, você para de escrever a tua dissertação agora, estuda pro doutorado. Foi a mesma coisa na época. Ela falou assim, não vamos nos falar mais, porque eu vou estar na banca, né? Então, questão de ética. Você estuda pro doutorado, só que a prova do doutorado te exige mais. Então, leia além, aí ela só falou isso, leia além das referências da prova. Isso foi uma dica importante, né? Porque aí você mostra que tem um conhecimento além daquele dali obrigatório e vai fazer a prova. Aí, beleza, fui fazer a prova. Eu lembro que tinha vários colegas também do mestrado que foram tentar essa prova. Eu, mais uma vez, lá. Tô fazendo a prova. O projeto passou, tudo bem. Aí Você eu tentei. derrubou a Coca de novo, né? Porque já que eu passo no Já mestrado, tava foi com a um pouquinho Coca, mais já tava madura. querendo, Já tinha já levado, abri, já derrubei já de tinha levado o novo, pezinho até junto com a prova, chorou na prova e tudo. Levei, me lembrando da minha mãe, da minha origem. Aí, enfim, fiz a prova e eu vi que tinha uns caras assim que a gente já sabia que eram desses fenômenos, né, do mestrado, nomes que já estavam ficando conhecidos por aí. Eu falei, não vou passar nisso aqui não, mas tudo bem. Não terminei o mestrado ainda, né? Aí, quando saiu o resultado da prova, eram 10 vagas, passaram 3 pessoas. Eu fiquei em terceiro de novo. Falei, pronto. Ai, caraca, meu Deus, é terceiro. que é isso? Olha o terceiro filho aí, hein? Nada. 3, né? Sempre terceira. Já podia ter Chupa, ela acabou o ô. pós-doc agora, podia ter tido um filho no pós-doc. Aí, pô, tá perfeito, Aí né, meu cara? marido tinha um treco. Mas aí foi isso. Aí eu falei, Para pronto, de fazer passei. mestrado, doutorado, para com isso. Para de estudar, né? Negócio Para de aumenta estudar. muito a taxa de natalidade. Acabou. Se a galera descobre... Aí foi isso. Aí ali, no doutorado, eu fui dar aula, né? Teve uma colega que fez essa indicação, fui fazer a Aí você prova na passou lá com Cândido. bolsa também, direto. Passei porque eu fiquei em Coisa terceiro. boa, hein? Porque assim, Tá eram 10 3.200 vagas. agora, tá? A- Vai passar pra 3.200 Não, aí agora. vai passar na época o. Então, Eu na tô época era contando. 1.800. Aí teve um aumentinho do governo, foi para 2.200. Aí eu achava também, né, que tava. 3.200. Tava rica. E aí no meio do doutorado eu consegui dar aula, foi aí que eu comecei a carreira de dar aula. E aí fui Você amadurecendo. especializou mais e mais, né? Foi. Aí eu fui dar aula de história do direito, né? Pós-doc foi pra 5 e pouco. Olha, tudo Poxa, mas o meu pós-doc eu fiz sem Fala aí, sem Paulo. bolsa. Não, tenta agora de novo. Uma Pô, coisa, vou né? tentar. Pô, tô chegando aí na área. Oi, Tom. Foi um cara bonito, né, cara? Bem abençoado. Baterista, Então tem uma casa em Saquarema, Tom, tá? tem casa em Saquarema. Saquarema. Olha só, cara. Tava agora lá no Campeonato Surf. Tá vendo? Você tem casa de praia? Tenho não. Ah, nem eu. Os Só homens- Eu fui, Rafael, eu fui tem. casar e ter filho, aí o dinheiro foi pro outro lado, cara. Ela gastou esse dinheiro todo da bolsa. Na família. Investiu na família, entendeu? Que aí é uma coisa que é certa, né? Depois que você tem filho, você não junta dinheiro nunca mais. Nunca assim. mais. A criança ela acaba com o teu do jeito que a gente vai perto.
Se aproximou, ela pegou. Sai de perto. Eu digo que eu queria ser rica como a minha filha acha que eu sou. Entendeu? Ela dizia, mãe, você vai comprar tal coisa? Eu falei, se Deus quiser um dia, na volta a gente compra. Mas aí foi isso. Aí você... Depois. Vale uma nota aqui de uma coisa da Raquel, que é importante pra caramba falar, assim. Eu também conheci o trabalho da Raquel tardiamente, através de uma outra amiga em comum Celeste, nossa, né? que é a professora Maria Celeste, historiadora também. E a Raquel acabou seguindo uma linha de história fundiária. Sim. Através desse conhecimento que ela veio adquirir também, que ela levou para a área do direito, ela começou a tentar entender, né, uma área que ainda existe uma grande dificuldade da gente pesquisar o subúrbio por esse viés. Quem eram os proprietários, quem foi o primeiro arrendatário, como é que se vendeu, como se distribuiu. Que é isso, né? Que direitos são esses? Porque até... Tem fonte? Isso? Tem como é fonte, que é? tem Como é muita que são as fonte. fontes? Por exemplo, para você estudar em uma, como você conseguiu as fontes? É fácil ou não? Então, aí tem essa trajetória. Desde Igual o a Rafael, graduação né, foi importante. O Rafael, inclusive, foi minha bibliografia, né? Eu falo isso, ele fala, você fala que eu tô Rafael velho. também pode responder essa pergunta. Rafael foi um dos poucos trabalhos na época que eu fui fazer mestrado e doutorado que eu encontrei sobre, e foi até sobre um jornal, né? Ecos Suburbanos, que era de Inhaúma. Foi Rafael e Cristiane Miyassaka, que na época trabalhava essa região, além do Joaquim Justino. Mas aí, como na graduação eu tinha conseguido mapear, tinha toda uma trajetória, né? O orientador falou assim, procura tal coisa, você vai lá e procura. Aí, na época, ele falou assim, procura o Almanac Lemmertz, que era tipo uma páginas amarelas do período imperial. Aí eu tinha uma lista de nomes ali no Almanac Lemmertz, que eram as pessoas que mais importantes da área. Então, juízes de paz, subdelegado, inspetores de quarteirão, que eram pessoas que não eram cargos militarizados, assim, públicos, eram moradores, mas pessoas com mais dinheiro da região. Infelizmente, deixa mais rastro quem tem mais dinheiro, né? A realidade é essa. E aí eu tinha essa lista. Dessa lista, ele falou assim, Cato, você quer estudar... Inhaúma é rural, então você procura o livro paroquial do Registro de Terras. Em 1850 teve uma lei que obrigava as pessoas a registrarem suas propriedades. Uma tentativa de regularizar essa questão fundiária no Brasil. Que não é uma lei que não deu muito certo, né? Mas deixou esses registros. E eu achei esse livro. O livro de Inhaúma estava perfeitinho. Eu sempre dei muita sorte com os documentos em Inhaúma. Assim, sempre estavam... Jacarepaguá, quando eu pego, já não tem essa Mais qualidade. Está sempre mais deteriorado. Em Inhaúma, não. Aí eu tinha o quê? Uma outra lista ali de pessoas. Aí eu cruzei essas duas listas. Aquela coisa, método de pesquisa, né? Vamos cruzar. É um investigador. Falo que eu faço fofoca histórica às vezes. Casou com quem? Quantos filhos teve? Exatamente. É um filho aqui, outro filho lá. E tem umas brigas, assim, muito É interessantes. mesmo? Tem umas Ah, coisas sempre assim. briga? A gente não pode fazer juízo de valor, mas a gente dá umas, né? De vez em quando, se Mas pessoas é a mesma briga de agora, atual? Tem, mesma coisa de patrimônio. Vocês só querem É saber a mesmo? fofoca, que a É garota passou total, agora 6 fofoca, anos estudando. Porra. Brigaram, Pô, mesmo. mas vocês estão querendo saber a fofoca, né? Tinha, Na época de Dom tinha. Pedro, porra, como é que foi? Fofoca. Aí eu tinha essa lista, aí dessa lista eu fui legal. catar no fundo do judiciário. Então, assim, eu fui catar inventário, testamento, aí a gente começa a saber da... E lá tem a questão do patrimônio das pessoas. E eu fui mapeando. Então, assim, eu consegui mapear as principais fazendas ali da jurisdição, os principais homens com mais dinheiro, né? Mulheres também. Que isso Que foi muito legal. legal. No mestrado, eu mapeei ali o Engenho da Pedra e a Fazenda Bom Sucesso, que era de parte da Penha, Olaria, Ramos e Bom Sucesso, que eram de mulheres, de irmãs, que nunca casaram, não tiveram filhos, eram riquíssimas. E elas trabalhavam? Eram Elas produtivas? as irmãs Mascarenhas, né? A Leonor. As duas últimas foi a Leonor. Dessa terra, por exemplo, foi que a Carlota Joaquina comprou um pedaço e fez o Engenho da Rainha. Então, achei tudo isso. Assim, essas documentações, elas existem. É um trabalho de investigador mesmo, né? A história é aquela fofoca, a curiosidade. Nasci pra fazer isso. E não pagam, né, pô? Coisa melhor. Não pagam tão bem, mas a gente... É a paixão. É mais por amor do que pelo dinheiro, né? Se pagassem bem, eu tava felizona. Só pra saber da fofoca que aconteceu Sabe que o lá. ser humano é o ser humano desde que o mundo é mundo. Mas é interessante saber, né, onde você busca fonte, né? É o acervo Ah, do judiciário. Carlota eu era já espanhola. Não, mas era de onde? Daqui. Comprou o quê? Ela comprou... exato, Então, Tá interessada, né? a Carlota, vamos lá. Carlota veio pra cá, ela não queria ficar em São Cristóvão. Muito badalado, Não muito queria barulho. ficar também perto do Não era Dom João. suburbo. Ela não- Ninguém quer, ela queria ficar longe do Dom João, né? Era chato. E ela, assim, ao contrário, tem até uma pesquisa também da Márcia Mota recente, Terras de Carlota, que ela vê isso, que a mulher era inteligentíssima e tinha um fundo, existia um fundo que era tipo assim, patrimônio exclusivo das rainhas de Portugal.
Como se fosse assim, as propriedades do presidente da República hoje. Quando o presidente sai, aquelas propriedades ficam para o outro. Sim. A mesma coisa existia isso para as rainhas, né? A Márcia descobriu isso do fundo das rainhas. E aí eu achei um processo entre as irmãs Mascarenhas e a Carlota Joaquina. Porque eram 4 irmãs, nessa parte de partilha igualitária, 4 irmãs herdaram aquelas terras ali, daquela área do litoral de Inhaúma. E aí uma quis vender para ir para Portugal. E ela vendeu para Carlota. Só que quando ela vendeu, não teve essa divisão de falar assim, olha, sua terra começa aqui e termina aqui. Aí começou a briga. Começou a Com briga. a Carlota? Com a Carlota e as Carlota. irmãs. E as irmãs, as duas que Olha. ficaram, que foi a Leonora e a Mariana, que ficaram administrando o restante, né? E aí elas entraram com um processo contra a rainha de... Tem isso no processo. Contra a rainha estrangeira, porque a Carlota não era portuguesa. verdade. Carlota Olha. era espanhola, contra a rainha de Portugal e tal. E ela falava isso, a gente quer a demarcação das terras, porque ela está ocupando uma... E a Carlota nem estava lá. Tanto que quem respondeu o processo foi um procurador Ela nem dela. foi morar nas terras. Ficava, era casa de veraneio. Tá. Aquela coisa de gente rica. Você falou litoral, o mar chegava lá? Ela tinha. Chegava, o mar chegava em Inhaúma. por isso O, que era... o Porto mar de Inhaúma Inhaúma é e um Irajá eram sucesso. importantíssimos para a ocupação do interior do Rio de Janeiro, É. para abastecimento da cidade. Foi aterrado. É verdade, é verdade. É ali onde é a Maré hoje. Você falou veio, isso. veio a Avenida Brasil e a Maré. Foi E o a aterramento. Carlota ia lá então pra ficar na praia, E veraneio. ela também comprou em... Não, na verdade, ali no Engenho da Rainha não tem praia. Mas a Carlota também tinha terras em Botafogo. Ela também Tinha um comprou solar em Botafogo, em que ela- Botafogo. Então ela tinha essas duas propriedades. Ela devia ficar para lá e para cá, enfim. E quem ganhou o processo? As irmãs ganharam. E Carlota foi embora? Ela voltou para Portugal depois, com a família real, e essas terras foram vendidas em leilão. Por quê? Como era propriedade, né, da rainha, e a rainha volta para Portugal e tem independência e tal, isso é levado à arrematação, como fosse um leilão mesmo, e as pessoas compraram. Então existe isso, existe uma documentação, está no Arquivo Geral da Cidade do Rio também, que fala lá quem comprou depois, quando foi levado a leilão. Que legal. Então a gente consegue mapear. Obviamente, isso leva tempo, tem coisa que a gente deduz, né? É um quebra-cabeça ali, nem sempre tem tudo. Você mapeou ali aquela, Em só Inhaúma. aquela área ali. Engenho da Rainha não mapeei, não. Mapeei, consegui pegar uma parte, né? Olaria. Então, ali, Olaria tem quem mora pra lá vai saber. Tem os Eu Ferreira morava Rego. lá, eu Os morava Ferreira lá. Rego, as João Antônio Rego, João Antônio Rego, Leopoldino cheio de Rego. rego, muito rego. Vocês na lembram do vida. Rego de Olaria? Rego de Olaria. A gente ali das Cinco Bocas, Firmino Isso. Gameleira, Dr. Aquilo ali Nunes. era terra das Irmãs Mascarenhas. E elas venderam pro Francisco Ferreira Rego, que foi o pai. E ele foi o pai do João, do Viu, Antônio né, e do rego? outro Francisco. Então, esses regos que tem lá Era uma nas ruas, família. era uma família. Família. Foram juízes de paz de Inhaúma. Que Foram legal. pessoas importantes. Pessoas importantes História ali. foda. Qual O- foi o o rego que tinha lá? Tem o Antônio Major Rego também, Major Rego. Major Rego. É porque eles abriram ruas. O que acontece? E isso é importante. Depois de um tempo, né, eu fui percebendo que eu fui estudar isso porque eu queria. Foi uma coisa meio egoísta mesmo. Vi um buraco na história, eu queria saber minha localidade para estudar. Hoje em dia eu consigo perceber que é fundamental para a gente compreender o espaço geográfico que a gente tem. Porque são esses caras que vão começar a abrir rua. E botar o nome deles os ali. nomes. Das Que mulheres, a interessante. Leopoldina, era esposa e tal. E por aí vai, né? Leopoldina Rego. Era a esposa do... Eu acho que ela era esposa, acho que não sei se do João ou do Francisco, que eram irmãos, né? Que interessante. E tem uma coisa bacana que a Raquel fala nesse trabalho, que assim, ela fez um trabalho que era uma de história do lugar, praticamente, né, para entender, porque assim, a gente conhece muito pouco. Por mais que o Rio de Janeiro tenha sido capital, né, desde a colônia, passando pelo Império, chegando na República, a gente conhece muito pouco da história, para além das circunscrições, vamos dizer assim, para além das freguesias urbanas do centro histórico, né? O que leva a uma perspectiva histórica muito complicada pra gente, porque a gente acha que só tem história no centro. Exato. Aí cria aquela ideia de tour para o centro histórico. É. E aí parece que o que tá longe Exatamente. daquilo, fora daquilo, é um lugar que não tem história. E isso foi vendido ao longo da Primeira República. Pra mim é Banco do Brasil, CCBB. Você quer viajar os equipamentos que tem história, os equipamentos estão ali. Saara, acabou ali. O porto que receberam os escravos, Isso. né? A Rua do Comércio, onde vendiam os escravos. Mas esse é povo tudo ali rico no centro. tinha tudo fazenda na área rural, que é o quê? O subúrbio atual. Então né? a história era... Vai pra Petrópolis. A história é É muito isso mais aí. ampla, né?
Agora, Fê, morar em São Cristóvão, mas eu vou lá em São Petrópolis saber. É de São Cristóvão. cara, Que eu descobri que a casa Isso aí foi um lá, processo republicano, né? Tem uma outra história nisso, né? Pra verdade. tentar. É o que você está falando, né? Que a história se concentra só ali no centro, né? Mas Isso. ela é muito mais ampla, que pega todo o Claro. subúrbio, Pra Zona trás. Oeste. E o que a maioria das pessoas não sabe, né? Não, e tem muita coisa pra estudar ainda. Muita, né? Que A interessante, ilha. muito legal. E nesse campo... A ilha. A ilha. E nesse campo onde as pessoas querem conhecer, querem se identificar com a sua história, né, há um bloqueio natural de pesquisar, porque vou pesquisar uma coisa que não é vista como legal. Então, esse preconceito ainda existe. E o que impede que a gente tenha uma visão do subúrbio, hoje em dia, positiva. Né? O que impede, talvez não seja um impeditivo, mas que atrapalha. Né? Muita gente não se identifica. Importante ali. Você não vai se identificar com um lugar. E eu achava que era quando eu estudava, e eu terminei mestrado, aí sabe, no doutorado, né? Eu entrei em 2012, A gente não emendei. deixa a menina nem beber, né? Dá um gole, pelo menos. Eu a tô gente vai deixar ela bebendo, falando, hein? perguntando, coitada. A falta de ressaca hoje, né? É porque eu pego que já faço um buquê aqui assim, já puxo pra cá ainda, né? Todo uma Tanto dinâmica. glamour. Mas essa água tá Por que boa, você que a não gente bota safra é aqui? essa aqui. Por que você não bota aqui? Petrópolis. Opa! Aí, falando da família imperial aí, mas na água você de tá Petrópolis. falando, você tava falando disso, e agora eu ouvi você Podia falar assim patrocinar, por mas alto uma peraí. frase Fala. que aí no doutorado você estudou foi história do Patrocina a direito, gente. foi isso? Então, Como assim? como é que eu caí nessa Como é que história do direito? como é que você pulou? Para compreender, porque você vai estudar fazenda, pega o texto, primeiro que testamento e inventário já são fontes do judiciário. Que é até fácil ok. da gente entender, porque um historiador vai pegar aquilo lá, o testamento, o cara fala o que ele quer. Eu quero deixar meus bens para falar. O inventário vai ter toda a lista de bens, e aí vem a lista de escravizados, né? Joia, mobília, vem tudo ali. Fala toda a vida da pessoa. E os filhos, etc. E aí, mas quando você pega processo de conflito fundiário, aí dá um baque. Né? E no mestrado eu estudei exclusivamente essa área das irmãs Mascarenhas, porque eu achei um processo. Foi assim, eu tinha um nome, que tinha a famosa lista que eu falei, né? Fui pro Arquivo Nacional procurar isso, por pessoa. Você vai lá, procura os nomes. E achei um processo de 1915 com o nome da Leonor. Eu falei, gente, mas como? Que a Leonor morreu em 1856, sabia disso. Falei, como processo? Vou pegar. O processo era um troço desse tamanho. Quando eu comecei a ler o processo, eu vi que, na verdade, era um processo dos descendentes dela. Ela tinha deixado todas as terras. A Maria não tinha morrido, ela não teve filho também. Ela é uma das proprietárias de Inhaúma mais ricas. Acho que ela fica atrás só do Augusto Duque Estrada, que eu já vi até hoje. Como é que é o nome dele? Augusto Duque Estrada Meyer, que é um famoso, porque por causa do Meyer, o Meyer vem dessa. É famoso lá no Meyer. Depois a gente fala aqui do livro do Meyer. Pior que eu falo pra caramba e vocês também falam. Então pode, a gente fala um O pouquinho. negócio vai me Mas eu quero chegar nas crianças. Nas Eu esqueci já. O DH eu esqueci. Aí. Qual o nome dela mesmo? Raquel. Raquel. Tá respondendo um negócio sério aqui. Pô, É, tava falando aqui, eu como é tento que ela ficar chegou? Eu Pô, tento seguir a linha sou eu séria. como também, tô comendo tudo aqui, ninguém come. Eu tô comendo. Falando, deixa eu pra mim cara. depois. Eu adoro fofoca. Aí Fala tá, com deixa você, uma, Rafael. deixa uma. Tu não tinha que ver essa... Vamos Deixa eu entrevistar comer agora, aqui. Rafael. Vamos Vai, comer. vou dar uma comidinha. Rafael, não tinha que ver essa sua ideia. De onde é que surgiu essa coisa de estudar o subúrbio, Rafael? De onde é que fez isso aí? De onde é que surgiu assim, do nada? Tu dava aula, daí ele falou, cara, vou estudar o subúrbio. Não tava dando aula ainda não, pô. Não tava dando aula? Tava de Foi antes bobeira. do que ir, então? Dá Foi, ideia, foi. tinha ideia. Tava de bobeira, não tinha o que fazer. Tá de falei. bobeira. Aí tu fala, vou Não, mas estudar o eu subúrbio. me identifico muito com o que a Raquel falou, porque nossos processos são muito parecidos, assim. É até engraçado falar, porque a universidade te dá um meio para você chegar onde você quer, óbvio, no campo da história. Mas eu já tinha uma curiosidade natural, essa questão que o historiador às vezes tem, né? Mas por que isso é assim? E isso me despertava muito, porque eu nasci numa rua que eu não sabia quem era, o nome do personagem dessa rua, que era Cruz e Souza. E uma vez, num trabalho daqueles de escolas... Qual o nome? Cruz e Souza. É um Cruz e poeta Souza. simbolista negro importantíssimo, né, do Brasil, Exata, assim. exata. E aí, Souza. só pra você ter noção, eu estava num colégio que já não existe mais. O Nossa Senhora da Não Piedade foi, né, demolido, um colégio centenário. E uma vez me pediram um Rafa, trabalho. Tem um problema sério com isso. Onde ele chega, fecha. Olha, Fale.
estudou na Gama Filho também, Rafael? Aí, Onde já achando Não, ele é bom, Manda ele hein? embora. Contrato de Rafael. dei aula ali no nosso lar, que tá fechado. O pessoal Ninguém não pode vai. assistir isso, gente. Corta Depois isso foi- depois, então. Tadinho, Rafael, não vai arrumar mais emprego. Vai, Rafael. Vai, fechou. Continua, Tem um Rafael. azar. Fala. Mas a ideia é essa. Quando você faz um trabalho, você descobre que, pô, uma personalidade histórica importantíssima que morava aqui, ninguém sabe. Você começa a querer investigar qual é o nome das outras ruas, como é que surgiu o nome do bairro. Pô, o nome do bairro que eu morava, Encantado. Mas por que é Encantado? Aí eu comecei a entrar nessa curiosidade histórica de perceber. E quando eu ia vendo que tinha uma riqueza muito grande ali, eu falava, pô, as pessoas têm que conhecer a história do meu lugar. Por que que... e pior quando eu fui pra faculdade, mas ainda antes. Na verdade, quando você fala, você mora no Encantado, você tá encantado? Não, Que lugar é esse? Fica onde Peraí, esse? meu avô, vou mostrar pra essas Não, e até pra pessoas. sentir Agora tem um orgulho, seriado. né? Agora tem uma série na TV Tem com esse no- nome. Encantados. Encantado. Tô fazendo propaganda sem Mas poder, por mas outro não é, lado bem, também- não é bem esse Mas encantado por que o outro lado, Rafael tá vende a falando. ideia de que quem mora ali é o quê? É uma galera só ligada ao samba, que trabalha no supermercado. Tem isso também. Vende também um certo Estereótipo. arquétipo, Sim, estereótipo sim, do- aquele estereótipo. do trabalhador pobre, do subúrbio. Você pega o Exatamente. trem. É isso aí. Chega em É casa tudo de a trem. matéria de morar, né? Não, aí voltando, porque você foi procurar Ela os nem processos. respondeu, você lembra, né? Agora Eu queria comer, eu tava falando com ela, eu quero comer. você Peraí. foi procurar os Deixa eu processos. Faz uma pergunta longa Não, que já ela já tá engoli, já comendo. engoli, Vai. Vai, fala. Faz a pergunta longa. Vai, já Era entendi, pra gente. mim. Elânia lerda. Assim, Sou lerda, Que reconheço. isso, coitada. Ela ainda reconhece. É o bullying da irmã também. Eu não, Cara, a eu irmã não faz perco. bullying com a outra, cara. Olha aqui. Eu sou Elânia, muito nós fomos lerda. lá falar de a trilha suspensa. Ela acabou a trilha. Eu falei, olha, a trilha suspensa. Suspendeu. Difícil. Elânia, sim, gente. Tu pensa que é brincadeira. Elânia, a primavera tá chegando. Quem é Vera? Que prima é essa que eu não conheço? É sério. Primavera. Ah, Outono. Vai. Hoje, Não, hoje o não é episódio isso. é fazer bullying com os outros. Tá? E no episódio de hoje, bullying com os Fofa, amigos. né? Eu tô fofa. Mas eu faço comigo mesmo, tá tranquila. Mas aí, então foi isso, né? Então aí você foi vendo os Aí, processos eu e você precisava achou entender. interessante. Eu precisava compreender o processo. Aí você engatou no Porque, projeto assim, de começar- estudar o direito. Aí, esse processo. É interessante, mesmo, você pô. lembrou. Agora, bom. Esse processo de 1915, na verdade, era com Os herdeiros. os herdeiros. Só que os herdeiros dela. Aí eu voltei pro testamento dela, que eu já tinha encontrado na graduação, então eu voltei pro testamento dela. Ela tinha deixado as terras para 14 herdeiros, todos com o mesmo sobrenome. Caraca, Oliveira 14. Mascarenhas, Só que eu falei assim, gente, a mulher não teve filho, não Aí já casou. ficou todo mundo pobre. E a irmã também não teve filho, não casou e tal. Aí eu tive que começar uma série de buscas, né? Em outros arquivos também, porque tem isso, né? O acervo do judiciário do Brasil, ele não está só no Arquivo Nacional. Ele está no Arquivo Geral da Cidade, ele está no arquivo do espalhado. TJ, está espalhado. E por que eles não juntam isso? Não sei se é difícil, não sei qual é o processo ali. Sei que o Ok. pesquisador que se lasque, né? Você vai atrás. É E raiva, aí, né? e aí eu Pesquisador, entendi por que pesquisador. tinha muito professor de universidade que mandava bolsista para fazer pesquisa, porque dá um trabalho danado. Ele né? escreve depois. Um dia eu vou ter um bolsista, se Deus quiser. Vou tratar muito bem. Aí, eu precisava entender esse processo, porque assim, começou a citar uma série de legislações que eu não entendia nada. Você teve que estudar, né? Pra Eu tive entender que o ler processo. tudo, eu tive que fazer esquema para entender a transmissão do patrimônio. Fui atrás de quem eram esses herdeiros, eu descobri que eram filhos de escravizadas. Elas tinham duas escravizadas, né? Duas escravas africanas, que tiveram filhos, e elas deram a liberdade para essas mulheres, e os filhos que já nasciam com liberdade, né? Porque elas já estavam livres, elas amadrinharam. Então era uma série de afiliados. Que legal. Elas tiveram deixar. uma rede, rede familiar, digamos assim. Que legal, eles exploraram o trabalho escravo das pessoas durante tempo. Não, elas elas exploraram o pra quem tempo, deixar. Exploraram. Não. É aquela velha Tô história. morta, né? Poderia ter Morri. visto que não deu. Aí fez uma Morri, amizade, então deixa. fez amizade com duas, essas duas ficaram livres, aí elas se afeiçoaram às descendentes. Em a vida não descendência deu, não, dela. né? Só depois que morreu. Né? Só depois. Não, então eles não, em vida ela até deixou. Tinham 4 que eram mais próximos. E aí elas deram formação de padre, e isso é muito raro, isso é uma coisa rara no Brasil, porque no seminário não Ninguém- entravam homens negros. É isso que eu ia falar. Não entravam pessoas negras. E Então, aí? assim, pra gente saber que se tornou padre é porque ela era muito influente. Depois eu descobri eu até escrevi um artigo para a revista Arqui Rio na História, uma vez falando disso, porque eu só descobri um caso desse em Minas Gerais, de um padre negro na época do Império, por conta disso, porque ele tinha uma madrinha muito poderosa. Caramba.
Então, é aquela velha, o QI, né? Então, provavelmente ela tinha dinheiro mesmo e ela, como ele já era livre, ele se formou padre mesmo. Então, assim, todos os batismos da família, ele que fazia dentro da casa dela. Ela tinha uma capela em casa. O casamento do João Torquato, que é um que vai herdar Bom Sucesso, foi na casa dela. E ele que fez, o padre Davi Simeão Mascarenhas. Então, assim, ela fez uma rede familiar. E você sabe exatamente onde era a casa dela? Dá pra Não saber, sei, não, né? exatamente, não Ok. sei. Né, onde ficava a Casa Grande. Eu sei, por exemplo, onde fica do Engenho de Dentro, por conta de mapas posteriores, mas da Leonor não sei. Talvez voltando, não sei se a gente conseguiria. Bom Sucesso, eu sei. Se arrumar um estagiário, Quando eu você consigo faz ele conseguir eu tiver um estagiário com bolsa, eu consigo botar ele Estagiário? para pesquisar comigo. Aí você viu isso tudo Eu e precisei gostou. entender. Que Aí eu fui interessante. atrás disso. Aí eu fui saber a relação do direito no Brasil. Olha que coisa de maluco. O Brasil não tem um direito... Aí é toda uma aula de história do direito mesmo, porque não é como é o direito atual. Hoje que a gente tem um Código Civil, o primeiro Código Civil do Brasil é de 1916, que é ali onde se estabelece as questões privadas, né, de patrimônio, tal, relações comerciais. E o primeiro Código Comercial do Brasil é de 1850, já era do Império. Então, assim, quando a gente tem a colonização, toda a legislação é portuguesa, que aqui só tinha índio, né? Índio não sabe de nada. Então, você impõe a cultura portuguesa. O direito é a mesma coisa, foi imposto. E aí, todo o direito utilizado no Brasil colônia era o direito português. Com a independência, você vai criando esse direito brasileiro, porque o Brasil só surge em 1822, né? Vai criando aos poucos. Então, para compreender essas relações de briga judicial de patrimônio, você tem que entender o caso. Porque isso é construção de discurso. Você tem que ter ótimos advogados, pessoas que entendam muito bem de direito romano, de direito português, de direito canônico, que o cara tece. É muito, muito interessante se ver. O cara consegue tecer um discurso todo. E esse processo era de 1915, o advogado, ele conseguia tecer uma história de 150 anos. Que ele estava tentando provar ali uma posse, e a gente fala que é uma posse imemorial, uma posse mansa e pacífica, Que não durante voltar ao 150 marco temporal, anos. né? Essa terra está aqui há Cara, 150 anos e não sei o quê. Com quem era a briga? Dos descendentes dela com um tal de Guilherme Maxwell, que quem anda em Bom Sucesso sabe, porque tem uma avenida Guilherme Maxwell em Bom Sucesso É verdade. e uma avenida Maxwell em Estudei no Vila Lúcio Isabel. Carioca. Família Maxwell. Família Tijucana. Maxwell. Ele é dessa família. O pai dele, que era Luiz Gonzaga Bastos, que eu acredito até que também tivesse terra em São Cristóvão, né? Também tem Gonzaguinha. Tem a Gonzaguinha. É o Luiz Gonzaga, Eu e gosto o de filho jogar dele. nela agora. É igual o Ney Lopes. Não, é Ney quase Lopes. esse. É da rua Gonzaga Baixo, lá também de Vila Isabel. Esse cara compra terras em Bom Sucesso e aí Gonzaga dá Baixo. mesmo o problema da fronteira. Porque no Brasil nada era regularizado mesmo. Aí começa a briga ali no final do século XIX com os herdeiros da Leonor e esse cara. É tipo esse o Briga cara do Rei do morre. Gado? Isso aí. A cerca. É tipo essa novela agora que tem aí as brigas de patrimônio, que a terra era da minha mãe, meu pai que tomou, aquela isso coisa eu não toda. vi, mas eu vi o Rei do Gado. Rei que do é antigo, Gado. né? Rei do Gado Só vê aí, novela antiga. Na outra vez ela tava citando Pantanal, Rei do Gado, é Seca tudo. pra cá, né? Seca por aqui. É seca isso pra aqui. mesmo, exatamente. Até Então, a briga de cerca. então, quando o historiador quer estudar alguma coisa, uma fonte, ele tem que ir na parte do direito, tem que entender de Se direito. for trabalhar com essa questão fundiária, e briga Fundiária, e processo, só- tem que entender um pouquinho. E aí Caramba. foi ali que eu aprendi. Fui dar aula disso, depois aprendi mais, né? Que pra dar aula a gente estuda pra caramba É verdade. também. Aí hoje em dia eu já entendo Você mais. dá aula de quê lá? Eu dou aula de história do direito lá. Ah, aí eu olha. vou desde a antiguidade até o período atual. Mas você trabalha ou dá só aula? Mas sabe que lá falam muito É a isso? pergunta Eu dou que só todo aula e professor trabalho em ouve. casa. Trabalho Você muito em só- casa. o quê? Oi? Depois você quer Eu tenho aluno que fala, professor, que você não faz direito? Eu falei, não tenho paciência ainda não. Quem sabe um dia, com meus filhos grandes, eu vou e faço. Mas é bem legal, assim. Aí, Tem interdisciplinaridade, depende do que a gente vai estudar, né? Então, assim, o historiador depende. Se você vai trabalhar uma história ambiental, acredito que tem que saber um pouquinho de biologia, né? Essa parte, assim. Posso pegar aqui? Pode e esses pegar. livros aí... Eu vou até vambora. pegar esse gancho aqui primeiro nesse, porque é o seguinte: grande parte da pesquisa da Raquel, ela conseguiu publicar nesse material, que é um material de referência importante. que legal. Ó, pra minha câmera aqui, ó. Aqui a gente tem uma câmera. Vocês são aqui, ó, muito mas- chiques, dá gente. pra- Careca. Veja aqui na minha dois câmera. ou três? Tom, tá bonito, Tom. Olha só que coisa linda. 4 Tom, ou obrigado, 5? Tom. Assim, ó. Mas O aqui, Tom tá ali, Veja. faz logo, mostra logo, pô, tô me zoando. Olha Pô, lá. Pentelho. É um livro que fala
que trabalha em relações de propriedade, como relação entre pessoas e objetos apropriados. Olha só, tô lendo só. Rafael, menino é que tá aqui, ó, na quarta capa. Eu não ia conseguir, não. Então, pô, ele tá falando bonito, ele não fala. Eu tô lendo aqui, ó, a quarta capa do professor Marcos Santos aqui, ó. Não, mas agora falando sério, como é que você percebeu que o que você tinha pesquisado valia a pena transformar num livro? Vamos como é que chegar se torna lá. uma referência importante hoje para a história fundiária da freguesia de Inhaúma, dos subúrbios do Rio de Janeiro? Muito legal o livro. Por incrível que pareça, eu na época, eu tinha, assim, curtido mais fazer pesquisa do mestrado, que até hoje eu não lancei. Eu tenho até vontade de revisar, porque a formação de bom sucesso é a explicação daquele processo do mestrado. No doutor... Aí eu tive um amigo da Gama Filho que ele falou assim, Raquel, por que você não lança a tua dissertação? E eu estava terminando na época o doutorado. Eu falei, gente, lançar minha dissertação, eu tô terminando o doutorado, pra quê? Vou fazer isso não. Aí eu defendi, né? Isso aqui foi o doutorado. O livro é fruto da pesquisa de doutorado, que eu não consegui fazer tudo que eu queria. Por quê? Porque nasceram 2 crianças, né? Imagina, como é que atrapalha isso, né? 3 partes que eu tive. Doutorado, né? Não tem quase nada pra ler. Você né? tem 2 peitos, deixava lá amamentando e ó, só aqui. Quase isso, tá? Que aconteceu. Aí, o Isaac, tá bom, quando no veio, eu falei assim, agora... Porque eu fiz 2 anos de doutorado, tinha pesquisado todas as fontes. Eu falei, já que eu já fui para essa pesquisa de campo toda, agora é só escrever. Você já tinha qualificado quando o Isaac nasceu? Super tranquilo. Cara, não. Mas eu tava tranquila, assim, eu já tinha feito as disciplinas, eu tinha feito algumas leituras, eu Você tinha toda a achava fonte. que tava tranquilo até teu Isaac? Falei, não, aí tive. Até aí deu pra segurar. A criança nasceu, eu fiquei 4 meses, né? Eles deram licença, eu fiquei 4 meses e tal. Beleza, aí comecei a escrever. Aí nisso, aí eu vou. Ele começa. Minha mãe estava ajudando bastante, eu tinha até uma rede de apoio. Minha mãe hoje está com um problema no joelho, tadinha, não pode mais as crianças tão maiores. Imagina. A minha mãe também. Minha mãe fica pegando 2 netos o tempo inteiro correndo pela casa enquanto eu Sim, pesquisava. Não sei porque ela tá com problema nos joelhos, mas Tadinha, meus filhos acabaram com minha mãe. Aí tá, e quando eu tava no final da escrita, que foi que eu falei que foi o início da conversa que a gente tava rindo, né, antes de me apresentar, aí quando ele tinha 1 ano, eu descobri que eu tava grávida de novo. Que legal! Aí foi o susto, porque assim, eu esperava ter um filho no doutorado, não 2, né? Não 2. E aí eu me desesperei, porque assim... E olha que coisa mais maluco ainda. Isso eu nunca contei assim publicamente. Vou falar aqui. Atenção. Não, uma música. coisa, mas é uma coisa razoável. Em 2012, 2013, eu fiz o concurso do município. E passei. Só que, né, no Rio de Janeiro as coisas são muito rápidas. Eu fui chamada justamente no final de 2015 para 2016, que eu estava já com o barrigão da Esther, segunda filha. E olha o desespero. Eu estava com a criança de 1 ano, grávida de novo, terminando uma tese, dando aula, e fui chamada pelo município. E o município são 2 semanas de curso. Eu falei assim, eu vou fazer o quê? E todo mundo, Raquel, caraca, que legal, vai! Parabéns! Você vai ter doutorado, vai ter um salário bom. E eu falei assim, gente, eu grávida, com criança pequena, terminando tese. Daí eu falei que a minha paixão ali pela pesquisa acabou. Eu falei, agora eu tenho que terminar o doutorado. A paixão, o amor acabou, agora é o objetivo. Acabou. E foi assim, a Esther, quando nasceu, eu terminei a escrita disso com ela no peito. Eu ficava de madrugada, ela no peito. Ele dormindo com meu marido, com o pai. Ela no peito e eu escrevendo de madrugada. E assim, Cara, tu muito pega a guerreira. força, não sei de onde, você tem que terminar. Já só uma lágrima nos olhos cai. Cai. só escrevendo só com uma mão, né? Que outra Foi mais ou menos outra isso. pra Essa balançar aqui- aqui, trocar Peraí, e botar meu pra filho. rotar aqui. Mas ela era tranquila, né? Era. Tem criança que Olha, não é tranquila, não. Deus é pai. Ela Deus dormia é. a noite toda. Que Coisa bem. que eu É uma ouvia, falava, isso é benção. mentira, que Isaac sempre acordou e tal. Ela dormia 6 horas seguidas. Eu falei, ai, Até hoje a menina, quando vai dormir, tem que pegar o teclado e ficar do lado dela assim. Ela gosta do barulhinho. Aí, mas eu tive que fazer uma escolha, assim, pra minha sanidade Imagino, mental, eu escolhi não ir pro município. Então, assim, na época eu falei, cara, eu vou abrir mão da matrícula. Não tem como. E é um concurso bom, né? Em termos de remuneração. assim, Sim, pra- no Rio seria, é você super- vira funcionário público, estaria É. mais tranquilo. Só que era aquele concurso de 40 horas que o pessoal pegou. Eu tenho amigos que entraram, até hoje arrancam o cabelo, mas assim, o pessoal trabalha, né? Mas naquele momento ali foi uma decisão que eu escolhi. Aí, enfim, fofocas do mundo, que ser suburbano é uma coisa engraçada, né? Hoje em dia tem vizinhos de bairro que falam assim, gente, tadinha da Raquel, a Raquel não estudou, a Raquel vive com 2 crianças pra cima e pra baixo. Eu já ouço isso, já Fazendo ouvi essas pesquisa. fofocas. Cara, olha Pô, só. Raquel estudou com meu filho, podia estar... Coitado, Tinha um tá bem, futuro Meu olha. filho pela trabalhando frente. bem. médico. Olha aí. Mas é Raquel aí- interessante
interessante correndo essa atrás visão de da criança. sociedade, Sim. né? Sim, é do muito subúrbio. Mas a interessante. Raquel escolheu ser mãe. Por isso Ser ela é mãe, subúrbio. tadinha, né? Tadinha, Só não faz filha. Cara, nada. mas, Namora na gente, Barra, mas namora no nenhuma. É tão surreal, porque assim, a minha cabeça limitada de homem não consegue conceber. Como é que você escreve? Eu já não consigo escrever sozinho, sem Vou pensar sozinho. em ler com a referência. Já pensou você? Não tem como, cara, não tem como. Ah, lá fazendo mestrado, pintando cabelo, estudando. Cala a boca! Mas é mais ou menos assim que eu vivo hoje, né? Aí você pergunta, como é que você dá conta? Não dou conta, né, Rafael? Eu sou obrigada. Estipulo prioridades. O que eu vou fazer essa semana? Todo mundo perde. Essa semana quem perdeu foi o doutorado, semana É passada isso mesmo. quem perdeu foi a criança. É isso meu aí, a marido casa. perdeu, Eles estão quantos Maria anos perde. agora? Estão quantos anos? Ela fez 7 agora em Aham. junho, ele vai fazer 9 em agosto. Ainda assim precisam, né? Da mãe o Precisa. tempo todo. A gente acha que vai ficar independente, não fica, só piora, Não, né? Essa coisa. Mas assim, melhorou bastante. Por exemplo, se eu saio, eles não podem me ver sair, eles estão na escola essa hora. Porque ela faz um drama, parece que eu vou morrer. Ela, você vai trabalhar com 7 anos. Eu falo, Esther, pelo amor de Deus, para com isso. Eu acho mó bacana, mó barato, porque assim, a Raquel é muito atuante nas redes sociais também, tem um canal dela, Eu depois a gente vai tento, até né? falar Eu aí. tento. Qual é o nome do teu canal, Raquel? É raquellima.prof. Depois procura Raquel aí, Lima. Tom. É, Raquel- com CH, Rachel, né? Rachel, Lima. Lima. Ponto prof. Rachel pra mim. Não, só pra botar. Tem no YouTube e o Instagram também. É raquel.lima.prof. Não, pra botar o do YouTube, porque eu ia falar que a Raquel faz tá. vários vídeos e tal, e ela tá sempre participando de reunião Não, online. vários não. aula. Rafael. Foi um projeto que foi impulsionado por aluno, né? Essa relação. Até uma coisa que eu quero falar assim, a relação. Eu sou muito. A gente tem todo o pesar de ser professor, né? O ônus que a gente sabe, sou professor. Mas eu sou muito estimulada pelos meus alunos. Então, assim, foi um aluno, que é o Enéas Lima, que falou, Raquel, você tem que fazer vídeos. Aí começou o projeto. Aí eu tô tentando manter o projeto. É engraçado entendeu? que ela nem lançou o livro ainda, a gente não deixou ela lançar, ela já tá em outro projeto. Já tá. Ela já tá nas crianças. Vamos ler. Não, e não faz nada, né? Outro livro. Já Rapaz, falamos cara. das crianças. Não, Gente, mas ela- aí esse é do doutorado. Esse foi o doutorado. Mas Saiu teve em lançamento, eu te 2019. conheci depois, eu não sei, teve lançamento? Teve como um é que lançamento foi? em 2019, foi pela editora Multifoco, aí foi lá no espaço deles e tal. Só que sabe que eu tenho esse problema de divulgação do meu trabalho, né? O Rafael vive puxando minha orelha. Assim, eu não sei vender meu peixe. Então, assim, na época teve o lançamento, eu ainda era muito tímida até dentro da instituição, porque eu dou aula dentro de um curso de direito. Eu não sou advogada, né? E há um status também. Sem ser advogada. Exatamente, é dentro a de história. E há essa questão também da hierarquização dentro do direito. Os alunos falam isso para mim, né? Não sou eu que estou falando, que eu nem sou advogado, não sou da área, não posso falar, mas os alunos falam isso para mim, essa questão da hierarquia, né? De você ter postura. Então, eu não divulguei isso tanto na O época. advogado é tão doido que o cara nem faz doutorado e já é doutor, né? Exatamente. Meus alunos falam isso. Pô, você é É igual doutora, você médico, tem que doutor. ir. O que é? É Já toda estudou uma isso, característica não? Nós histórica, podíamos. então, é toda uma característica histórica de um Brasil colônia, império, que que se interessante. formava doutor, né? Ou você fazia direito, eram duas profissões, né? De status. Primeiro que todos os políticos, basicamente, do Brasil eram advogados. Né, no Brasil Império. Você fazia 80%. A Gislene Neder falou isso. Cerca de 80% dos bacharéis formados no Império, eles eram destinados à carreira política. Então, devia ser melhor naquela época. Aí tem essa questão do status. Mas, enfim, aí eu não divulguei tanto. Aí, eu vou falar, né, disso. Quando foi que teve um Ampu? Foi em 2019. Foi Ampu de Recife. Eu que eu fui com fui um nesse outro... Ampu de Recife. Você foi, mas você devia estar na parte de cidades, alguma coisa assim. Eu estava justamente na do rural, né? Porque aí eu fazia história rural, né? Aprendi muita gente bacana também nesse meio. E aí eu fui para Sampu. E aí foi um sacrifício para ir, porque eu estava com 2 crianças pequenas. Meus filhos começaram a chorar. Minha mãe vai Olha viajar. aí o canal da Raquel. Olha, Esse. que legal. Minha mãe, tá vendo? Tá, Aí você é publica o quê? modesto, é modesto. Eu Não. falo um pouco dessas questões, né, do Formação, subúrbio do e engenho também novo. dessas relações de direito Tá que bem mudam. diferente aqui, ó. Aumenta. Essa aqui é recente, hein? É. Olha, uma boa luz e a posição, entendeu? Não, esse vídeo ela lançou essa semana, muito bom, falando dos 150 anos Foi. do Engenho Novo. E Já do, tem 68, e gente. do Engenho de Que Dentro legal. também. viu? Então, esse vídeo aí foi uma dessas. Uma aluna do Pedro II, lá do Engenho Novo, que é amiga do Márcio Saraiva, lá do Engenho de Histórias, do nosso coletivo. Pô, tem o Tragédia e Piedade, tem 554 pessoas. O pessoal então, gosta de tragédia, né, cara? Não, mas tu sabe por que o Tragédia... Brincadeira, Deixa eu tragédia contar, é isso é uma uma desgraça, fofoca. Eu cara. já quase Tragédia apanhei. tem melhor.
A Tragédia de Piedade eu falo do Euclides da Cunha. Sim, da E aí eu assassinato extrapolei a barreira do público-alvo de Subúrbio. Eu fui pro quê? Pra quem é fã do literatura. Euclides. Aí o pessoal fica puta que eu falo dele, porque ele matou a mulher e ele acabou morrendo, né? Foi em Piedade, foi né? E o filho Primo dele também Basílio. acabou morrendo. Primo O filho dele matar. também morreu por conta disso, né? A mulher matou Foi, o filho dele. O amante da mãe, né? Que era o... Foi uma grande fofoca isso. Que era um militar. Caramba, né? Ele vai cobrir a guerra de Canudos, quando volta, A tomou mulher se um chifre, apaixonou dois por chifres, um dois menino, um canudos. rapaz de 16 anos O mais Dilermandro, novo. lembra? Dilermandro de Assis. Tu sabe de tudo, hein? Fofoca, mano. Falou de fofoca. Foi sério. vi, Com Não, teve a a série, Vera teve a Fischer. série. Com a Vera com a Vera Fischer. Fischer. Aí eu também não sou desse tempo da série, Não não. viu a série? Não. série? Não, a série Eu eu era vi pequena. também. Então, tu bota a série. Procura a série aí. Que A isso, série gente? de Não, quem? é demais, Não, eu lembro até hoje, a última eu esqueci frase o nome dela, da sabe série. qual foi? Qual Pro foi? Dilermandro? Você não, era o único homem no mundo que não tinha o direito de prevaricar. Porque o Dilermando trai ela. Porque o Dilermando marido era Trai ela. Era. Agora, por que não matou o Dilermando? Então, porque o Dilermando era Tentaram, campeão de mas o cara tiro. era bom, cara. Foi O cara- assim, o Euclides... Eu lembro que ele O tomou tiro, Euclides né? sabia. Aí no dia que ela fugiu pra morar com o Dilermando, o Euclides foi atrás. E aí tem uma frase famosa que ele falou: eu vim pra matar ou morrer. Ele foi lavar a honra. É. Ele foi pra Naquela matar o Dilermando. Isso é 1909. Então ainda tem esse negócio de lavar. É. Até hoje o povo tá matando mulher, né? Tem feminicídio. Você imagina naquela época que até o direito ainda protegia essa questão da lavagem de honra. Aí ele chega lá, ele atira, ele acerta o irmão do Dilermando e o Dilermando. Só que o Dilermando era campeão de tiro, é o que dizem, né? Ele de dentro do quarto mesmo, ele toma um tiro, mas ele atira e ele acerta o Euclides. O Euclides sai, cai no quintal e ele vai lá e termina de matar. Ah, ele mata o Euclides. Ele mata o também. Euclides. ele mata. Tem o processo está digitalizado, inclusive, no arquivo do Museu do Tribunal do Ela não Estado. morre junto, não? Não, ela fica com ele. Lembra quem Ela faz o fica com Dilermando ele. na série é o Guilherme Fontes. É. Eu acho. É o Guilherme Fontes. Tô vagamente. É o Alexandre da Não, viagem. depois ela fica com É o ele. Alexandre da viagem. Inclusive, a viagem eu queria falar sobre isso. É que eu não Mas gosto é de muito viscose, interessante, falando da viagem, né? Não quero morrer, eu quero vestir viscose, não, gente. Não, crepe Não. pode ser, que é uma coisa Pode fluida. ser, viscose, eu não gosto de viscose. Mas quem Viscose morre amassa no céu muito. tem que... Amassa Não, muito. isso eu Tá tava com pensando é um vestido de também sobre viscose, isso, Vali. porque já Amassa. pensou, todo mundo sentado lá quietinho, sem falar nada, não vou aguentar, não. No céu? Tu acha Dá que tu pra ainda mim, tem não. esperança de ir pro céu, menino? Ah, cara, pra onde é que eu for, tem que ter a situação, tem que ter um som. Porque esse cara vai ficar deitado. Não vou aguentar, não, gente. Você vai estar com vestido Ah, de gente. viscose no campo, todo florido, sempre pensei correndo. nisso, que o pessoal- E vai vir criança, tá? Que no céu tem Criança não, criança. tem criança. E você é alérgico, aquela rinite, não. vai vir aquelas... Se eu chegar, não tem, não. Flores e Aquelas flores. flores, aquele e pólen coelho, todo. Coelho me lembra mais criança. Coelho me lembra pro criar, não, gente, pelo amor de Ah, Deus. tu que é alérgico, Muita abelha, paz. mosquito. Ai, Mosquito gente. só daquele borrachudo colando, aquilo lá, ó. Gente, onde é que a gente entrou nisso? É, a gente estava no... Canal do... Aí, tipo, então, por que eu Ah, fui é do no Euclides? canal. É o vídeo mais assistido e o pessoal entra lá pra me bater, tá? Porque eles falam que eu sou feminista. Ah, você é feminista, Não, não feminista entende é- peraí, a postura gente. dele na época. Feminista. Ah, porque ele é um homem épico. Aí eu Feminista quer dizer igualdade, né? Não, porque Não nesse quer vídeo dizer eu nada falo que superior. hoje em dia seria tratado de uma forma diferente, né? Óbvio. Ele foi pra lavar a honra, hoje em dia não, Ele só não tem seria mais corno. isso. Exatamente. Só porra. Ele faria Exatamente. uma banda sertaneja. Mas aonde é que tá o feminismo? Mas é aí? porque Porque eu eu mato, defendi eu a mato, esposa. eu mato. Eu falei que a esposa traiu e que ela é uma coitada. Então eu tava defendendo a adúltera, já começa aí, então eu sou Ah, feminista. E eu não compreendi porque que ele foi lavar a honra. Então, e que eu não conheço Ele a obra vai, dele. ok, vamos Fui nos atacada disso separar, também. ninguém vai lavar a honra de ninguém. Eu Acabou. não conheço a obra do Euclides. Euclides era um homem. Eu nunca li Os Sertões, eu nunca devo ter lido, eu não sei da carreira. E quem escreveu foi mulher? Gente, mas eu não critiquei nada da obra do Euclides. Assim, o Euclides, é aquela velha história. Conheço a obra, não conheço o autor, né? Eu fui falar de um caso de lavagem de honra famoso no subúrbio. E aí deu esse Foi trailer no subúrbio todo. que isso aconteceu? Foi em Piedade. Piedade. Piedade ali, ela Não tem, um tava larguinho falando. não tem um largo da Eu tô Piedade ali? lembrando. Onde passava a Gama Filho, tem um largo. Bem numa das saídas do trem. A casa onde aconteceu o crime é um sobrado em frente ao largo que dá a entrada daquela rua que é onde era o Açúcar União ali. Tem esse sobrado, não? Tem, ainda tem. Não se Gente. sabe exatamente qual é o prédio. Não tem como Aham. identificar. Mas foi lá, ele É foi lá. interessante. Aí eu fui apunhalada. Não, Esse mas a gente, vídeo aí. a gente tanto vai que eu ter mais também, assisti, cheio de baixo. Aquela boca pessoal valente, mete aquela boca malha. Elane, Rafael. Eu sou feminista e eu não conheço o Você Euclides da raspa o sovaco? Cunha.
Raspa, eu sou a favor. Mas o fato Mas é uma decisão minha de depilação, eu depilo. Assim, se for feminino, eu não raspo o sovaco. Eu posso saber. Eu gosto das pautas da Valesca, que eles são muito pertinentes, entendeu? o pessoal fala Ela assim, puxa assim, cancelamento é certo, né? Exato. Cancelamento do canal. As feministas que não raspam vão falar disso. Gente, não, as pessoas A são feminista- livres, a decisão de cada um. Olha, eu quem sou a escreveu favor. no livro da Raquel, vem aqui escrever também, que eu gosto de argumentar. Sou uma pessoa que eu gosto. Foi. Mas o que tem? Ele escreveu os sertões Com dele o fato querer dele matar alguém, lavar nada. a Pra mim não alma. tem nada. Nada, a gente tá falando do Bate ato de um pau. ser humano. E ele escreveu os sertões que foi a função Mas dele. por que Ele você foi lá. defendeu ela? Queria saber Eu não essa defendi fofoca. ela, não. Eu só falei que mudou. Que naquela época. tá. No Brasil, tinha a ordenação filipina, que é a ordenação que vigora no Brasil até o Código Criminal 1830. Então, até 1830, ele defendia o homem que matava a mulher adulta. Lembra do Gabriela Cravo Canela, que tem que o Zé Wilker fez a segunda versão do Vou Lhe Usar, que era ele com a Maite Proença. Aí ele chegava, mulher, vou lhe usar hoje, vai tomar banho. É verdade. E ele pega, isso já é numa Baía dos Coronéis, né, no início do século XX, ele pega a esposa em flagrante. E ele mata a esposa e o marido. Isso era permitido até 1830. Olha isso. Pela legislação. Isso está no código, no livro 5º das ordenações Mas filipinas. só o homem, a mulher não podia pegar e Só matar, a mulher não. E ele também só podia matar o amante se o amante fosse de uma condição hierárquica inferior. Por exemplo, o cara é da elite. Ele Não chega pode lá. matar. Não. Ou seja, você é mulher. Acho que até hoje tem algo parecido. não né? poderia Você é morrer elite. mesmo. Rafael vai ter que ficar quieto. É, Rafael. Mas ele poderia matar a esposa dele, porque a esposa é como se fosse um patrimônio. Mas tô falando aí do cara que tá com a esposa. O cara não. Se Aí tem fosse que ver, mais é. rico, você não pode matar. O cara pagava uma multa e tal. Agora, se fosse mais pobre, você podia matar os dois. Isso estava na lei. Olha só. Por quê? Porque a gente tem uma ligação com o direito canônico, Pô, já né? que a gente tá falando de Casamento. corno, traz um Que cerveja aí, legal. por favor. Desce mais uma aí, já que a gente tá falando Valéria de não corno, faz eu vou essas até beber coisas, aqui. Rafael. Fica tranquilo, é uma moça séria. Mas era isso. Então, assim, eu fui falar isso, que isso mudou ao longo do tempo. Porém, a gente ainda bebe disso. Obrigado, querido. Por que os homens matam as mulheres hoje? Você tem a um gente número- continua Não, a gente ainda tem com o mesmo estrutura pensamento, patriarcal, cara. né? Exatamente. Matar. O machismo. Aí eu vai, apanhei vai, por vai, conta vai, disso. vai. Falaram que tudo eu queria, tudo hoje em dia é feminismo e eu, enfim, estava O botando problema na é negócio. o que é feminismo, o que não é, né? Que tem pessoa que fala de feminismo não sabe nem o que é Feminismo é feminismo, né? igualdade. ponto. Exatamente, Todo exatamente. mundo é. Eu penso Todos isso. nós somos. É a igualdade de direitos ali, É igualdade. né? Entre ambos os É. sexos. Mas, por isso que a gente hoje, a gente está lutando por salários iguais, Aham. né? É por isso que a gente trabalha, a gente pode votar, a gente pode escolher Pô, o a que gente fazer. pode tudo, por mini conta saia, poxa. do Que feminismo. absurdo, né? As mulheres votando. É. Absurdo. Fazendo o que Faz querem. livro. eu sou contra. Pô, Por isso, mas o Mulher povo... tem que votar. Então, por isso que é o vídeo mais assistido. Ele extrapolou essa barreira da história do bacana, direito e do... E- Não, e- por um lado- Eu vi isso no colégio, sabia? O cara falou assim, não, mulher não pode votar. Não, agora? Não tem muito tempo, não vou falar o nome do santo. Depois eu te digo o nome Tem do umas santo. coisas Aí eu estranhas falei, que a gente "Mas por quê? discuta." Não pode votar assim... Não, porque, no caso, a mulher, ela vota pela beleza, né? Nossa, eu super voto pela beleza. É porque, tipo assim, se tiver um político muito bonito... O pessoal fala que aconteceu isso na época do Collor, né? É muito interessante. Mas isso não é questão Ele de também, beleza, inclusive, isso falou é pra mim marketing. Também, É. também falou pra mim que, E nós não sei somos- se isso é verdade, né? Que falou que a mulher, por que a mulher dirige mal? Ai, lá, por quê, gente? Se for no dia das mulheres. Não, ele falou isso no Dia das Mulheres. Pô, que Fala, legal, fala, cara, agora eu quero legal. escutar. É porque visão periférica. Ai, gente. É mais Vai, ampla, vai, a mulher vai, enxerga mais aqui. A mulher Tem não isso. enxerga aqui. O homem sim, porque isso tem a ver com a visão periférica, entendeu? A Ih, ciência não, explica? Tá, não, não, ciência a explica. ciência explica, a biologia explica. Claro que não. E outra coisa também. Por que o homem não dá para ser secretário? E não existe tantas mulheres pesquisadoras. Aham. Aí, Raquel, aí. Oi? Me explica, que eu quero saber. Não, é porque a mulher ela não consegue fazer uma coisa só. Putz, mas eu conheço um monte de gente que é homem e não faz Não muita coisa. consegue fazer TDA, muita gente. coisa. Por não é? isso que não existem homens secretários. Aí eu tenho preguiça de É melhor argumentar. nem Entendi. comentar, Eu não. tenho negócio desse, né, cara? preguiça. Eu tenho Tu preguiça. ainda falava com essa em criatura ainda? Então argumentar. os homens também. são incompetentes. Ela fala assim, então o homem é Pelo amor de incompetente, ele Eu não pode...
Não, eu tenho preguiça, na verdade. Olha, interessante, eu não sabia disso, não. É melhor nem comer, é melhor nem debater. Não, eu nem perco meu tempo, Não nem minha debato energia pra... Eu não deboto. Eu cheguei num nível assim. Eu já tô que- nessa também. Nesse momento você fica assim. Eu faço assim, Eu me Isso é bom de dar afasto aula. também. Eu não É. fico ouvindo, eu me afasto. Gente, que foi? Vamos Mas- voltar pro foco ou É. continuar? Eu me perdi, hein? eu fico até com medo de dar ibope com uma merda de um cara que fala um negócio desse, né, cara? Porque, porra, Você é um... pelo amor de Deus, cara. Mas a Mas nossa... deixa eu te perguntar Escuta. outra coisa que eu tenho E a gente tá dúvida. com uma geração muito machista, inclusive. Eu É. ouço coisas de adolescentes que na Exato. minha geração eu não ouvia. Tá muito... Tem muito... Tá esquisito. É um outro... Tá, é. Mas a gente não vive nada mais nada menos que um fruto de um processo histórico. Exato, que, é isso né, que eu objetivou ia a falar. mulher. Exatamente. Ele não fala, não seria É tudo- porque a mulher ela começou a poder, né? Ter o direito. Ganhar espaço, né? Estudo, até de estudar, né? Sim, De sim. pesquisar ao longo do tempo, assim, um tempo mais recente, né? Mas isso é da pós-guerra pra cá. Por necessidade. Mas agora, olhando aqui, eu lembrei. Berlim. Todo episódio ela tem que chamar Berlim. Vai, fala. Porque quando eu era pequenininha lá em Berlim, vai. Manda, Berlim, não é vai, Berlim. manda, vai. Todo episódio tem que ter Berlim. Olha aí. Ó. E aí, Tom? É verdade isso, Tom? Vocês falaram, eu olhei aí. Eu olhei assim sem querer o meu porta-copo que eu trouxe de Berlim. E lembrei que é Berlim. Isso aqui é onde, Elaine? É um portão de Brandemburgo. Mas mas tem a ver com isso. Não, porque, vai lá, solta aí. Cara, tem, Berlim, é não Solta aí, pertinente. vai, tudo é pertinente Ai, de Berlim, gente, vai. Porque tem a ver com a história. Berlim Mas é a gente subúrbio. tá falando da história de cada local, né? Ah. Berlim é Kreuzberg? É subúrbio ou não? subúrbio. Prinzlauberg. Mas o que tem a ver, eu acho que é todo o processo histórico isso também. Porque no Brasil há esse machismo muito grande da mulher minha, o ciúme. E a própria mulher também tem. Esse, que não fique claro. Isso é passado Mas pelas lá, mulheres, né? na Alemanha, eu senti uma diferença muito grande da postura da mulher. Se você vê muita mulher andando pela rua carregando peso. E se você for ajudar um homem, ela fala, não, eu carrego. Não. Ela não deixa, precisa. porque eu não preciso, porque eu sou igual a você. Ela mesmo se impõe numa postura de que eu não preciso, eu posso levar essa geladeira até o terceiro andar. E leva, Posso entendeu? Tô comprando coluna. E leva. Fala aí, Tom. Fale, Quando você estava em Berlim? Vai, Tom, me ajuda. Momento Berlim! Me ajuda. Quando eu estive em Düsseldorf, Düsseldorf é uma cidade Tu na foi pra lá? Alemanha. sim, Eita, que inveja. Só eu que não fui. namorei com uma menina. Também não fui, não. em Berlim. Não foi, não? E aí um dia a gente foi no mercado fazer compras, eu quis pegar as bolsas e ela achou Exatamente. ruim. Exatamente. Pra ela. E lá Você esse foi em Berlim processo também, Rafa? machista é muito menor. Foi no máximo na Praça Paris, aqui em Bom Sucesso. Não, é exatamente. Paris. Para Vamos falar sobre Paris. isso. Posso Mas falar? exatamente para explicar esse nosso processo aqui. Vem da própria mulher, então isso não desenvolve. Lá elas são muito assim, Mas- empoderadas. O homem, apesar também que existe uma justiça, né? Uma A legislação, polícia né? também, uma legislação que apoia também. Elas sabem com quem. Se tem um homem olhando para elas, eu já vi isso 2 vezes dentro do metrô. Tá me olhando por quê? Ela não Encara, tem medo. né? Ela encara porque ela sabe que ele não vai poder bater nela, porque Deve senão ser a a questão polícia cultural vem e pega. mesmo, né? Histórica. Há todo, acho que um complexo que faz da mulher ser assim e aqui ser assim, né? Não, esse exemplo que você e o Tom deram, assim, é óbvio que é fruto de um processo histórico, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma Alemanha que sofreu diretamente na Primeira Na e Segunda guerra. Guerra. É, Né, que teve uma mulheres população ficaram sozinhas né, também. masculina que Sofrida. morreu na guerra, a mulher É. se torna proprietária, Empoderada. dona da família, Ela tem que se virar. necessária para recuperação econômica no contexto Sim. pós-guerra. E a gente aqui vivendo num Brasil agrário, rural, né? A gente estava Mas falando teve isso. guerra do Paraguai. Porra, É isso aí. A Valesca também. Muito bom, Valesca. É, muito bom, sua Que participação. mandavam os escravizados pra linha de frente. Mas a sabe? vida pós-guerra na Alemanha é bastante dura. Ah, é. Assim, eu tive contato com pessoas que viveram o pós-guerra e pô, Só- dilacerou muita família, que não possamos esquecer isso. Vamos dar um exemplo bem claro. Assim, a Segunda Guerra Mundial está acabando em 45 Aham. e aqui em 46 a mulher está tendo a garantia constitucional do voto no Pô. Brasil. Então, tá entendendo?
entendendo como é que é Entendi o complexo o contexto. processo? Aham. Então, assim, a gente está falando de uma sociedade que é muito mais conservadora, mas esse conservadorismo não nasceu necessariamente no Brasil. Ele também é fruto de um, né, de um processo colonial, europeu, que chega aqui. Mas... Por isso que não dá para comparar. Por isso que as pessoas falam até do direito, da história do direito. Ah, porque lá é assim, não sei aonde Sim, é assim. não, Por que não dá no pra Brasil Muito não direito dá? americano, né? Não, sabe que não? A gente bebe um pouco do direito americano, mas não tanto. O Brasil é uma coxa de retalhos, na verdade. O direito brasileiro ele é formado por uma grande influência do direito canônico, porque Portugal era extremamente católico, né? Tinha a questão do padroado régio e tal. Então, o direito canônico está muito presente. Essa questão da mulher, como também ser tutoriada pelos homens, é muito disso. Você casa, o que está ligado né, na terra está ligado no céu, o casamento é indissolúvel, essa questão toda. Isso é um direito canônico que vem muito forte. Você tem aí o direito romano, porque Portugal também está ali nessa parte da Europa Ocidental, então bebe desse direito romano também a parte civil e o direito costumeiro português. Só que aí no século XVIII para XIX, com essa questão do iluminismo e tal, o direito natural, você bebe muito do direito alemão. A gente tem uma influência do direito e do francês. Ó, Berlim. Do francês. E aí, curiosamente, a gente tem algumas coisas do que a gente chama da common law, que é o direito inglês, né? Que aí vai para os Estados Unidos. O direito inglês é um direito jurisprudencial, ele não é um direito que nem da gente legislativo, com leis. Ele é um direito baseado em sentenças resolvidas, que é o que a gente chama de jurisprudência. Então, a base dele toda é essa. Isso vai para os Estados Unidos, né, porque é uma colônia inglesa. Nos Estados Unidos, obviamente, tem as peculiaridades americana, mas lá, por exemplo, o habeas corpus é uma coisa que é do direito inglês, também tem nos Estados Unidos. E a federalização, os estados federados, né? O Brasil, quando se torna república, ele vira uma organização federativa, então municípios têm leis próprias, estados têm leis próprias e a federação tem uma lei própria, que é uma federação diferente da americana também, né? Os Estados Unidos ainda tem uma independência ainda maior, mas a gente também bebe um pouco disso. Então, assim, o direito da gente é uma mistura, né? É uma Do mistura Ocidente, né? do Ocidente, do Ocidente. Mas é interessante isso. A gente estava falando desse papo das meninas de chamarem de feminista. Talvez elas não tenham conhecimento todo desse processo, por a gente ser historiador, Sim. por a gente entender o contexto histórico. Como o homem é filho do seu tempo, né? Você Sim. tem que entender a cabeça daquele homem naquela época e da sociedade. Aí mistura tudo, sociologia, isso e Eu aquilo. quis dizer isso, que hoje em dia a coisa mudou. Mas até entendeu? Mas eu nada contra o Euclides, a obra dele, Exato. gente, muito importante, né? Eu não falei nada da literatura do homem, mas eu fui aí atacar. Então, é o vídeo mais atacado. Aí eu até tirei o foco do outro. Esse do Engenho Novo, que é recente, tem 5 dias, foi uma aluna do Pedro II que me pediu para falar sobre o Engenho Novo, porque o curso técnico bacana. de administração está fazendo, os professores estão fazendo uma pesquisa sobre o Engenho Novo. Não sei se é porque o Engenho Novo está fazendo 150 anos, né? E aí ela pediu pra eu falar, e ela falou assim, pô, você pode gravar um vídeo? Eu falei, quer saber, tem tanto tempo que eu não gravo vídeo, vou gravar um vídeo. Aí gravei, aproveitei e botei lá, então... Posso fazer uma pergunta nesse gancho aí? Pode. Porque assim, eu até ia falar, quando a gente tava falando das crianças, que eu acho muito bacana fazer reunião e até live com a Eu Raquel, levo, porque né? assim, tem sempre uma criança Uma chegando, criança fazendo aparece, referência. Mãe, já tá acabando? Querendo aparecer. Mas eu ia pegar um gancho nessa questão da história pública e perguntar em direção à atuação nos coletivos suburbanos, né? Principalmente no Engenho de História Sim, e agora sim. também no Novos Diálogos Suburbanos. Eu queria saber Isso. um pouquinho como é que chegou aí essa Como eu cheguei Raquel lá. vendo a necessidade, essa pesquisadora pós-doutora, com essa publicação importantíssima, né, sobre a história fundiária no subúrbio de Inhaúma. Quando é que você percebeu que você precisava também atuar para divulgação científica desse conhecimento? Foi uma necessidade pessoal mesmo, assim. Eu cheguei a falar nisso, mas a gente... Eu também falo... Foi na Ampud Recife, aí eu tive que ir com a família toda, porque as crianças começaram a chorar, e aí, na época, eu fui financiada por uma pesquisa de um amigo meu, de um colega Pedro Parga, e o Pedro falou assim, Raquel, você não pode deixar de ir, porque, né, eu paguei com o financiamento da pesquisa. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ir agora, as crianças chorando. Foi a família toda. Aí meu marido, eu tiro férias, eu vou, coitado. Ele sempre segura lá o Rojão. Aí, Carlos, ele vai abraço. nessa. O Carlos é parceiro, o cara vai. São os por isso bastidores. que ela tá Carlos, tão Carlos, jovem, Carlos. né? Não me fale o nome É do teu Carlos, nome. é Carlos, Pelo amor de peraí. Deus. Carlos também é pesquisador. Carlos é administrador, coitado. Tem nada a ver com isso. Mas Carlos é suburbano, né? Suburbano. É suburbano. Todo cresceu evento ele tá cristão. lá. Ele vai, né? Ele dá maior apoio. Tem evento que ele fala assim, não, vamos deixar as crianças na sua mãe hoje que eu quero aproveitar. Senão eu não consigo escutar nada, porque eles não deixam ele em paz. Né?
E aí ele foi comigo, tá? Ele ficou no hotel com as crianças e eu lá apresentando. E aí eu cheguei ali, me deu um negócio, sabe aquelas coisas divinas assim? Eu falei, gente, eu tô fazendo o que aqui? Porque eu tô apresentando uma pesquisa que, pô, me deu um trabalho do caramba pra fazer. Eu sabia daquela história, mas as pessoas que moravam comigo não sabiam. Os suburbanos não sabiam, porque quem interessa. Eu tava lá em Recife apresentando pro gente do Brasil inteiro, pesquisador. E tá, interessa quem? Tudo bem, tô falando da história do direito fundiário, mas e a história local, né? Aquilo ali me deu um choque, eu lembro até hoje também. Foi um outro episódio de choro que eu cheguei no hotel, eu falei, Carlos, eu vou largar tudo. Aquelas coisas. Pra mim acabou, não pra quero mim. mais essa merda, joga fora. Aí, não, peraí, eu preciso disso, né? Eu peguei. E aí eu falei assim, cara, eu preciso de um objetivo. Isso aqui, pra mim... Preciso ir pra Paris agora. Preciso ir pra Berlim. Sentar lá no muro. Com as burgas, onde esborra os burros. Onde mora os burros. Onde é o subúrbio aqui em Berlim? Onde é? Onde é? Quero descobrir agora essa história aqui. E aí, eu lembro, eu falei isso, né, no último Diálogo Suburbanos. Aí eu lembro que o Rafael já integrava, eu conhecia o nome do Rafael por bibliografia. A Maria Celeste, também conhecia pessoalmente. E eu vi que ela ia apresentar um trabalho junto com o professor Joaquim Justino, que eu também conhecia, num desses encontros do Diálogo Suburbanos em 2019. Eu falei, cara, eu vou. Porque eu vou falar com gente que tá falando a minha língua. Eu preciso, foi uma necessidade. Eu falei, eu preciso disso. E aí eu não me identificava. É a tal do elitismo da academia. Eu não me identificava ali. Eram pessoas maravilhosas que eu dialogava, conversava, gostava de estar junto, mas eu não tinha identidade. Entendeu? Era uma história mais global. E eu falei, gente, eu sou de uma história mais local. Eu não estava me identificando. E aí eu vi esse convite por e-mail, eu falei, Carlos, lá em Oswaldo Cruz, Palácio Rio 450, né? Tá, ele, vamos embora, você quer ir? Vamos embora. Eu falei, então vamos embora. Aí fomos nós dois e ali, pronto. Me achei. Falei, me achei. Ele gostou muito. O Carlos é assim, é muito engraçado. Ele vai nos lugares comigo, ele fica sério o tempo todo. Eu falei, Carlos tá detestando, ele tá aqui, obrigado. Aí, quando a gente tá voltando, eu falei, e aí, você gostou? Ele, pô, adorei. Mas é sério ou só pra te agradar? Sério, É sério. mesmo? Ele, pô, me identifiquei, me lembrei não sei o quê da minha infância, do não sei o que lá. Eu que falei, legal. é daquele alívio, né? É suburbano, né? Acaba se identificando, né? E aí foi isso, assim, foi um alívio. Dali, uma coisa puxou outra. Foi porque puxando. dali teve o Viradão Cultural, o Rafael, a professora Sandra Carneiro, né? Abriu uma mesa sobre história do subúrbio, eu participei. Lá eu conheci o Flávio e o Flávio Braga e o Gabriel Marasquim, que depois resolveram montar o Engenho de História, que é o coletivo que a gente faz parte hoje. Aí chamaram o Rafael, me chamaram. Aí vocês têm o quê? Fala para as pessoas A gente que não tem. sabem. Temos um canal que está muito Opa. modesto também. Procura Tem aí, um canal. Engenhos de História, olha aí. Engenho de História. Cadê o engenho? Vem Bota no- aí. Bota aí atrás daqui a pouco. Tem Engenho de História. Engenho História. Aí tem no Instagram, Engenhos de Aham. Histórias, né? E vocês Tom, dá um salve fazem aí, o Tom. quê? A gente. Meu garoto. A gente. Um estudo, né? Sobre o Grande Meia. Porque todo mundo morava no Grande Meia. Então tem Encantado, Quintino, Água Santa, Engenho Novo, Inhaúma, tudo ali. Engenho de Dentro, é o Grande Meia. A gente foi chamando e tal. Em 2020 a gente fez essa reunião lá no Imperator e veio a pandemia depois, né? Mas a gente continuou trabalhando 2 anos aí, basicamente, na Vê se internet. achei um Engenhos de História aí, cara. No Instagram. Tem, Pode ser tem Instagram, pode ser no no YouTube também. Aí, e vocês fazem essas Aí- reuniões, e aí fazem um foi grupo que de surgiu estudo e a vocês ideia do têm. livro. É o quê? Saiu, surgiu ali na Isso. câmera do Rafael ali que eu tô do lado dele. aí, ó. Caraca, e agora que eu tá. Grande. Agora eu aprendi. Sobre o Meia. Vou falar. Aí, enfim, ano passado que a gente. No Instagram, Este Instagram, livro Instagram. vai levar você, caro leitor, leitora, uma viagem mágica através do tempo. Esse daí é a quarta capa do Gabriel Moura, Gabriel do Moura, Farofa Carioca. isso aí. Também é outro nome que a gente tem que chamar pra vir aqui. Tem que vir. Aí vocês fazem isso, vocês fazem um grupo de estudo e A gente começou pretensão levantando é cultura, identidade dos Aham. bairros. A gente fez um Entendi. mapeamento dos bairros, aí curiosidades e tal. Agora a pretensão já é o debate mesmo. Aí a gente fez essa publicação, a ideia foi lá no grupo, aí ó. Rafael do nada, que você tem doido, gente. Tô muito em casa. Do nada ele vem filmando o negócio. Vamos lá. Ai, Tom, gente, isso aqui, história. Tom. Tem as Aí, lives. sobe o tom. Aperta lá, Tom, lá, na live. Tem os nossos tem as tudo lives. live.
Aí ó. tem duas aí. que legal. Aí acabou Os o canal subúrbios porque a e gente as faz 1 questões- milhão de coisas e E a a gente não dá questão conta, mas a gente racial tenta. em Cruz de Souza. E Lima Barreto. Que Isso legal. aqui foi um pedaço lá do pré-lançamento que a gente fez lá na Belle Époque, que é a livraria lá do Meia. E vocês Onde é que acabam estão as do aniversário debatendo, do Meia? Estão aí. tendo Tá conhecimento e O trazendo Rafael esse teve essa conhecimento ideia. para o público. Pro público. É legal. É interessante. essa coisa da história pública que o Rafael Legal. falou, né? Tentar pegar essa história acadêmica Ali, de todo pesquisa. mundo. O Rajão, o Gabriel. O Rajão Daniel participou, Alves. Gabriel. O Daniel, um professor lá da Cândido, Aham. participa da Comissão de Direitos Humanos lá de Santa Cruz. Uhum. E Era pra eu estar ativista participando aí, mas eu tava também. dormindo, não O conta pra ninguém. O Rafael entrou depois. Rafael, verdade. todo mundo conhece, peculiaridade. Não, Eu perdi o horário. Quem não sabe? Eu não posso nem falar que não, mentira, eu perdi mesmo. Eu tô dormindo quando eu acordei. Não, teve uma vez que você ficou sem internet, não Teve, foi? teve, A foi a primeira primeira. live, eu desesperada que eu não tinha o contato das pessoas. Oh my God. Aí como é que eu ia convidar as pessoas se o Rafael que tinha contato? E o Rafael não entrava. Mas aí, o Rafael, coitado, né? Não, mas eu me Coitado. Pô, justifiquei. pedi justificou desculpa ele mesmo, pública. gente. Mas tudo deu certo, importante que tudo deu certo no final. Mas aí foi isso. Aí a ideia surgiu né, no ano passado, mesmo, 2022, porque a gente sempre quis fazer Você publicação. conheceu o Rafael nesse evento. Eu conheci Foi o no Rafael dia. Ah, fechando já o voltou. colégio. Não, gente, ele é Fechando não. o colégio. O Valesca já fechou alguns colégios O comigo. Valesca. Rafael sofre bullying aqui. Se alguém quiser contratar pra fechar colégio, Ninguém mais vai Só contratar. é a crise da Rafael. educação, gente. É a crise da É a educação. crise da educação. Gente, E eu que sonhava Mas dar é- aula na Tá Gama vendo? Olha Filho, só. coitada de mim. outra coisa que eu queria saber. Quer falar? E você fazendo pesquisa, sem ser doutorado, isso, aquilo, tem algum incentivo da prefeitura, do estado? Por ou enquanto, nada, a gente está né? sem incentivo, né, Sem Rafael? Isso aqui foi. incentivo, não tem. Por exemplo, o meu livro foi um investimento pessoal meu mesmo. Olha. Tanto que eu tinha um lote, né? E fui vendendo aí pro pessoal, esse lote mais barato, do que a editora, né? Por baixo. Porque eu peguei um lote e aí tive desconto, fui repassar esse Ah, isso é desconto. bacana, Raquel. Quem quiser comprar teu livro, Tenho, isso que eu- Então, eu tenho pouquíssimos hoje em dia comigo, né? mas Consegui. te procura direto é melhor, né? Pode me procurar. E tem o site Por da qual Multifoco. contato? Pode procurar lá no Instagram, o raquel.lima.prof, manda lá uma mensagem. Rachel? Com CH. Rachel. Ponto Lima, ponto prof. Beleza. Por conta desse nome, eu já fui chamada até de Roger. Ó. Por entregadores já. A última vez o cara. Roger! Aí meu marido falou assim: não é Raquel, não! Porque tem esse detalhe. Não, Rafael, Rafael hoje vai me dar carona. Rafael, eu não toquei campanha. Eu falei: não tem campanha onde eu moro. Entendeu? Por isso que eu falei pra você avisar que eu desço. Lá é subúrbio. Aí meu marido às vezes fala: que é subúrbio? Grita, pô! É aqui. Raquel! Aproveitando, tem sal. É isso aí. Aí, bom. mas é isso, aí pode me procurar. E esse do Meyer foi um investimento também privado aí, Também né? privado. Os dois foram privados, Foi então. nosso patrocinador. É. Rafael, a gente recuperou, né, Rafael? Ih, Recuperou? sim, já recuperamos, já estamos recuperamos. tendo até sobra. Então, Eita, assim. tá rico. Estamos agora? Pô, vou trocar até o Corsa. Caraca. Tá 2012, vou comprar 2013 agora, cara. Eu acho que vou até viajar pra Berlim. Agora Vou pra sim. Berlim. O dólar tá baixando euro, será que tá Você caro? vai viajar pra Berlim com a banda Berlim. Mas foi isso. E veio esse livro aí, que é uma coletânea, né, de textos de várias pessoas lá que Legal. vivenciaram. Tem músicos, pesquisadores, pessoas de várias áreas aí que escreveram sobre o MER. Tem um texto meu, um do Rafael, um do Flávio, um do Márcio Saraiva, numa crônica. E esse projeto Bem continua, bacana. porque a Sim. ideia é que a gente, a partir dos envolvidos no coletivo, possam continuar publicando. E é uma publicação com um viés, vamos dizer assim, menos acadêmico e mais desse compromisso Popular, público, né? de Popular. divulgação. Levar essa história, uma história de qualidade. Tem memória também, né? A memória é uma fonte histórica, né? É. Então tem texto aqui que talvez seja puramente memorialístico, mas é uma fonte. Claro. E é uma fonte que a gente oral, tem. né, também. A gente tem recebido assim, um feedback muito legal, né? Eu fui falar isso, fui falar lá no Bar do Papo, a gente fez uma obra que futuramente, aí o pessoal, não, futuramente não, agora. As pessoas estão consumindo agora e estão tendo contato com isso agora. Então é uma fonte histórica de agora.
Isso é legal. É Sim. até uma fonte popular. O que eu acho também no negócio de história, que as pessoas, os historiadores, eles falam de uma linguagem assim muito robusta. Como se assim. você não fosse Sim, historiador, né? E ele nunca vai hoje pegar o historiadores. público popular, cara. E o público popular Robusto, igual que eu falo. o público suburbano é popular. Então tem que ter uma outra didática para chegar até eles. Ninguém quer falar bonito, tipo esse pessoal de doutorado da Sim. UF. Não Vamos ter atrai. uma linguagem mais simples para atrair exatamente esse público popular. E o assunto, porra, é super importante. Tem pra um atrair. artigo de um professor, estava até comentando com o Rafael, desse professor do Rodrigo Pérez, lá da UFBA, ele estava tratando isso. Por que que os textos escritos por jornalistas, os textos de história, os livros, são best-sellers e os acadêmicos não são? Aí ele tem Diria o lá uma Peninha, teoria... né? O Bueno. Sim, o Bueno, É. o Narlock, né, o... do 1822, 1800... O Laurentino. É, Laurentino. o Laurentino. É óbvio que eles têm um investimento muito grande por trás também. Tem um viés também, né? Um contexto ali de uma linha teórica Patrocinador. política também deles muito Sim, bem. sim. Mas eles sabem falar de uma linguagem mais Não, É olha, o simples, isso né? que eu Gaspar acho que vendeu horrores, falta. aqueles livros de ditadura. Exatamente. E os historiadores não vendem. E o que Porque- sabe mais, que tem todo o recurso para botar o conhecimento, mas a linguagem didática é completamente, sabe? Ela não para parece que ali. não é ensinado, né? Isso. Exato. Eu falei, tem que mudar esse pensamento, tem Sim. que essa Até maneira porque tudo é abstrata. comunicação, né? Comunicou, entendeu, comunicou, entendeu, acabou. Rapaz, Só ela fala tá mais fazendo nada, assim não. hoje, gesticulando assim pra mostrar que ela fez a A unha, unha, olha ela só. fez a Unha unha, com francesinha A minha ainda, tá um tom de escondida. azul lindíssimo, Tá linda. combinando com essa escova agressiva que veio junto hoje, olha. Escova agressiva. Balançar. Patrocínio, qual é o nome do Uau, salão, Valesca? Perucas Leite. Nossa, a Gente. Valesca tá surpreendendo, pra ela, é a revelação do podcast. Olha, nas Dá maquiagens. licença, né? Não, e tá melhorando, porque no primeiro dia que a gente fez o podcast, a maquiagem dela tinha até no olho pintada, dente, Não, hoje em mas dia... na passada tava no dente. Eu esqueci Nós até de compramos passar todas as maquiagens. Entendi. Aí começou ela limpando aqui, ó. Não, e eu falei, cara, se fizer errado, isso Tá. sai. A gente Aí ela precisa- brigaria Maquiagem é uma contigo. coisa muito Gente, difícil. olha só, eu Paulo. tenho uma notícia muito triste, assim. Eu Sim. prometi que devolveria a Raquel em casa, devolveria, porque É. eu peguei, ela veio comigo de carona. Porque ela tem um compromisso com a família, né, com os 6h30. filhos daqui a pouco, então... A gente já tá chegando perto do horário, mas eu queria passar a última rodada aqui de perguntas da galera, se Tom também tiver uma, e deixar a Raquel aqui dar o último salve dela para quando ela quiser. Eu tenho uma pergunta já. Posso ser o primeiro? Sim. Já que eu fiz assim? Então vamos lá. Olha, já foi já falamos da história da graduação, do mestrado, do pós-doc. E agora, qual é o próximo passo no campo da história? Qual é o Da teu história. desafio aí com relação à história? O que você pretende agora focar, né, em novas pesquisas, em novas publicações, concursos? O que você está pensando a partir de agora? Concurso sim, né, gente? Porque... Concurso, assim, Estão precisando, Já que o né? governo Lula voltou, temos É, novas é. possibilidades de concurso. Aí. Abra concurso, investimento na educação, gente, por favor, né? Tanto Aham. educação básica, médio, ensino médio, fundamental, técnico, tudo aí. Mas concurso, estudar bastante. E publicações sim, assim. Tô aí com um projeto de tentar fazer nesse estilo, né? Um sobre o bom sucesso. Publicar dissertação também, que você falou. Tentar, isso aí é uma ideia que eu tenho. Temos projetos, né, de tentar fazer também essa ligação aí, de tentar contar uma história do Rio de Janeiro aí pelo viés do subúrbio. A gente é cheio de projeto, né? Suburbano é triste. Aí tem um tem monte de de ideia. projeto. Falou de projeto é com a gente. É, gente. É igual puxadinho, bota uma Vai laje, bate botando. aqui, chega pra lá, sobe ali. Eu Nunca como tem Mais um filho, faz mais em Não, cima. não dá mais um. Cada uma faz em cima. Aí Você tem vai novos fazer- diálogos suburbanos, né? Que agora eu tô Verdade. fazendo parte, fui convidada lá, tô lá com o Rafael, com a Eu tenho que fazer Tereza, pergunta, o não Márcio esqueço. Pion. Que fala. Fazer pergunta logo? Faz, Faz. Depois eu Por volto. que Praça Paris? Por quê? Ah, então, não, você foi me bom perguntou. sucesso. Mas essa é sim. fácil, essa é A Praça fácil. Paris, eu não sei. O Rafael respondeu a Praça. Eu não sei. Mas as ruas de Bom Sucesso têm esse nome por quê? Naquele processo que eu falei que eu analisei, né? O Guilherme Maxwell ele conseguiu ganhar o processo. Ele arrumou uma estratégia lá de discurso. Ele tinha o melhor advogado, assim, praticamente um dos melhores do Brasil. O cara que era professor até na Argentina, de direito romano e tal. Ele conseguiu botar todo um discurso, uma estratégia. Ele bolou uma estratégia lá e ele ganhou o processo, tá? Com um pedaço da terra dele de Bom Sucesso, ele abriu o loteamento. E esse processo é de 1915 até 18, o loteamento é de 1930, que é justamente são aquelas ruas lá.
que é a chamada Praça das Nações. É. E ele abre, bota o nome das ruas das capitais daqueles países que lutaram juntos na Primeira Guerra Mundial. Então tem a Avenida Bruxelas, a Avenida Nova York, O pai a Avenida Paris. o pai da ONU é a Cara, Liga que das Nações, que interessante. surgiu para pacificar o mundo depois da Primeira Guerra. Isso aí. E é o Gente, momento que o processo Eu nunca tinha prestado atenção da Praça Gente, das Nações. olha. Então, outro Praça olhar, por das isso que é Nações. história, né? E as das ruas, Nações, se você Elaine. olhar o mapinha... Das Nações, Nações. a Eu acho Avenida que não Paris, tem mapa Bruxelas. aqui. Acho que não tá Que aqui. interessante. Compre o livro da Raquel, Cara, que a vocês gente vão- só vai conseguir Não, fazer acho que isso eu queria. as Olha, pessoas não sei se darem tem. valor ao subúrbio exatamente Que tem através outros da história, loteamentos, sim. mostrando. Isso é muito E aí e legal. além disso, ele quis se eternizar. Ele pegou o nome de uma das principais avenidas ali, que era o caminho do Porto de Inhaúma, que levava até o porto, né? Aham. Que ficava ali em Bom Sucesso. E ele tirou esse nome, ele pediu na prefeitura para trocar. Ele botou Avenida Guilherme Maxwell. O cara se eternizou na história ali. Gente, Entrou pra história. Entrou pra história. Ninguém igual sabe, Getúlio. ninguém lembra daquela história dali. Sabe, do Guilherme Maxwell e dessas ruas, né? Ficou marcado, né? Pra sempre. E você tá agora estudando Bom Sucesso, né? Não, tô querendo fazer Vai uma organização tipo essa, onde eu vou E contar também essa lançar história, também. que foi uma Não. pesquisa que eu já fiz. Isso, É. mas o Papo Subúrbio vai ser só o início da vendo? valorização do Suburbano suburbano, hein, carioca e porra? da história. Quando falarem, quando o pessoal de Berlim quiser vir pro Brasil, é pra onde? Subúrbio, carioca. Então, quer fazer alguma pergunta de Berlim ou de Irajá? Pode achar na pessoa Tom é tá de aqui, Irajá. cara. Quer fazer? Elaine, Berlim, alguma Não, coisa? eu ia perguntar exatamente isso, com o projeto Berlim. de agora, Berlim. Não, eu tô no Diálogo Suburbano. a gente tá- Exato, Diálogo Suburbano. Vão ter 4 revistas do Diálogos, né? Ah, o vai Rafael ter? tá num comitê, numa agora. Eu vou estar em um outro sobre espacialidade. Mas os diálogos, é só para as pessoas fala entenderem. aí, o Rafael. diálogo é um outro coletivo. O Diálogos é uma ideia que a gente É, um teve grupo. lá em 2016, de pegar uma opção de pessoas como eu, Raquel, que estavam pesquisando história dos subúrbios individualmente e juntar a galera para conseguir ter força de divulgação. Entendi. E sempre promovendo debates públicos, onde a gente possa chamar qualquer pessoa que tem interesse E essas nos temas revistas? específicos que a gente tá debatendo, para a gente conversar. E aí, no primeiro momento, a gente lançou um livro fruto desse debate. E agora, nesse segundo momento, a gente percebeu que a gente precisa ampliar esse alcance. Exato. Então, a gente acha que o meio virtual é o caminho para isso. Porque você pode ler no teu celular, você pode ler em casa, num tablet. Então, a gente está tentando agora publicar 4 revistas com eixos Digitais, específicos né? digitais. Digitais. Né? É, A primeira uma é marca de cultura e digital. sociabilidade suburbana, depois a gente vai falar de patrimônio, depois a gente vai falar de espacialidade. Então a gente tem uma série de propostas de educação para falar sobre os subúrbios e publicar, né, textos que a gente tiver interessado em mandar Que legal. para pensar a história dos subúrbios. A vamos história, mudar a E essa tem sociedade. história, encontros também, né? Vão ter 4 encontros. Nós tivemos o primeiro também, Verdade. que são encontros que tem apresentação, uma mesa de debate, e as pessoas têm o microfone livre. Então é muito legal, porque as pessoas se identificam. Assim como eu tive aquela identificação quando eu fui em 2019, as pessoas se identificam, né? E aí a gente percebe na prática como é importante falar isso e fazer isso que a gente está fazendo e falar sobre subúrbio, porque as pessoas têm assim, ai, me achei, até que enfim. Exatamente, Né? Eu não me a identificava em outras identidade, áreas. né? É identidade. E como é importante, porque quando a gente tem identidade, a gente valor. tem essa consciência de dar valor e a gente luta pelos direitos que a gente Exato. tem, né? Exato. Que não são cumpridos ali. Então, assim, parabenizo muito vocês aqui pelo... Ó, está chiquérrimo, Tá chiquérrimo, né? Fábio Porque pode Porchat, ser- já- você tá aqui. Fui recebida, não Porque tem Berlim, porque Tem, chora. ó. Jujuba. Por que tá? choras? Por que choras, tá? Chiquérrimo, Obrigada, parabéns. Raquel, Eu que por ter vindo, agradeço. cara. Foi um papo super agradável, amei. Eu adorei, Nossa, gente. Eu já ia... Muito. Vai estar convidada a voltar. Ah, voltarei, Agora voltarei. Com bom sucesso. Com bom Bom sucesso. sucesso Com a praça das das nações. Nações. Das nações, gente. Cara, eu estudei no Lúcio Carioca ali, Ó, pô. tá vendo? Não, mas o problema Gente, todo lugar que fala, vocês Todo. estudaram, vocês moraram. A gente é rodada, a gente é rodada. Berlim até. De Se Berlim, você chegar e falar aqui, sei lá. Bósnia, seja o que for, Tailândia. Vamos de Gonzaguinha aqui. Papo de subúrbio global. Do subúrbio Pô, para o nossa, mundo. Vera Fisch entrou, Pois. entrou todo mundo. Obrigado, Raquel. Eu que Prazerzaço conversar com agradeço, você. adorei. Pô, muito bom ser Sim. teu amigo, muito bom, né, estreitar nossas relações que são nordestinas, É verdade. suburbanas, né, e terminar falando de história aqui.
melhor ainda. Então a gente termina aqui agora o Sim. Papo do Subúrbio. Na semana que vem a gente volta aí. Dá uma Obrigada, moral, gente. se inscreve, segue o canal da Raquel. Né, compra o livro dela. Ativa o sininho, curta. O Enéas fala que é CCC. Curta, comente, compartilhe, entendeu? Manda pra todo Pode falar bem, mundo. pode falar mal, não tá interessante. Fala. E os haters também, vai que a gente... Pode. hate, Dá audiência. Vai lá ver o Aí. episódio do Euclides da Euclides da Cunha, Cunha. né? Esse episódio do Euclides da Cunha E tá comenta bombando, lá, tá e bombando. comenta, Tá bombando. tá? Ficha. Gente, tem que acabar, tem que acabar. Tá? Gente, meu Tchau, Deus, se essa gente. pessoa não termina, é um Não, a problema. gente não termina. Foi. Cadê o amendoim? Eu já comi o amendoim todo aqui, bota mais. Ah, então dá um brinde aqui que foi muito bom. Foi Tá? muito bom. Vem pro subúrbio. Tom não tá bebendo? Vai beber, Tom? Acabou? Acabou, Então agora eu quero falar. Toque no